Tudo começa com nosso protagonista, Kim Tae-ju, sendo perseguido através da floresta por alguns oficiais rigorosos. Enquanto ele corre por sua vida, se pergunta por que estão atrás dele. Logo ele chega ao final de um penhasco, onde não consegue mais correr, pois seu coração está prestes a desmaiar. Isso permite que os soldados que o perseguem finalmente o alcancem, e o líder da esquadra, Jong In-dong, zomba de Tae-ju, lembrando-o de que correr, na verdade, provoca suas convulsões, já que ele é um rejeitado de mana. In-dong diz a Tae-ju que já é o fim da linha para ele, então ele não precisa continuar fugindo. Frustrado, Tae-ju pergunta a In-dong e aos outros soldados por que estão atrás dele, e In-dong, zombando, lembra-o de que ele é um rejeitado, o que significa que deveria ter morrido há muito tempo. In-dong pergunta a ele por que ele sobreviveu até os 29 anos, o que acabou irritando alguém em particular. No momento em que In-dong indica que a pessoa que não está satisfeita com ele é uma mulher, Tae-ju percebe que a pessoa de quem está falando é Honda Mitsui, sua madrasta. In-dong diz a Tae-ju que Honda pode ser sua madrasta, mas ele ainda precisa cuidar de sua língua. Sem hesitar, In-dong avança em direção a Tae-ju com sua espada e a empurra em seu peito antes de mandá-lo para o penhasco. Enquanto ele cai, In-dong se despede, dizendo que os dois filhos de Honda serão os que herdarão o território de Paju no final. Aparentemente, 300 anos atrás, no ano de 2026, o Sol de repente foi eclipsado e a mana caiu na Terra. Graças a isso, 90% da humanidade foi destruída e o clima se distorceu, fazendo com que cidades desabassem em pouco tempo. A civilização entrou em colapso e agora, 300 anos depois, que é o ano atual de 2326, os sobreviventes se adaptaram à mana e reconstruíram a civilização. No entanto, com o surgimento de bestas mágicas e plantas venenosas mutadas pela mana, uma nova guerra eclodiu. À medida que a guerra se prolongava, um sistema de classes baseado na aptidão para mana foi estabelecido. Existe a classe dos despertos no topo, identificados por uma força de combate anti-besta com marcações faciais. Depois vem a classe dos compatíveis com mana, e esses grupos têm habilidades físicas aprimoradas capazes de combate. Há também indivíduos adaptáveis à mana, que são pessoas normais que se adaptaram à mana. No fundo, está a classe dos rejeitados de mana, composta por pessoas cujos corpos rejeitaram a mana, sofrendo assim de envenenamento por mana. O pai de Tae-ju, Kim Wong-bang, é um desperto de alto nível, o que significa que ele é um mestre e um general de brigada, mostrando o nível de influência que ele possui. Tae-ju é seu filho mais velho, mas em vez de ser um talento de alto nível, ele está na verdade morrendo de envenenamento por mana devido a ser um rejeitado de mana. À medida que Tae-ju lentamente perde a consciência, sua alma consegue entrar em contato com um sujeito estranho. O homem puxa Tae-ju para cima com suas habilidades para que ele possa olhar para seu rosto. No momento em que Tae-ju o vê, ele imediatamente o reconhece como o supremo demônio do veneno, Tang-gun. Tang foi o patriarca do clã Tang de Sichuan, o auge do veneno e armas ocultas na época. Quando o culto demoníaco dominou o Jonghu, Tang derreteu o líder do culto do demônio celestial com não mais do que um punhado de veneno. No final, ele se tornou o mestre absoluto do Muram. Acontece que esse poderoso sujeito agora compartilha uma alma com Tae-ju. Aparentemente, ele estava no meio de uma cultivação para alcançar a ascensão, para se tornar um imortal quando sua alma se conectou com a de Tae-ju. No momento em que Tae-ju consegue reconhecê-lo, as memórias de Tang fluem para ele e vice-versa. Basicamente, os dois se tornaram um, e aparentemente, Tae-ju é a versão de Tang. No entanto, ele tem sofrido com zombarias porque era conhecido como um rejeitado. Tang finalmente entende que o espaço da alma em que estão é destinado a eles, já que são um só. Tang então diz a Tae-ju que ele poderá se tornar o supremo mestre do mundo se conseguir cultivar o conhecimento e a experiência que ele adquiriu dele. Em pouco tempo, um imenso nível de poder flui para o corpo de Tae-ju, e Tang diz a ele para usar esse poder como desejar. Com isso, Tang se despede e deseja boa sorte a Tae-ju em suas futuras batalhas. Tae-ju finalmente acorda e vê que não era um sonho, afinal, pois todo o conhecimento de Tang permanece em sua cabeça. Tae-ju está totalmente fraco e exausto, mas percebe que tem que sobreviver a qualquer custo. Para isso, ele precisa aprender a arte marcial que fez de Tang o supremo mestre do Muram, pois é uma arte que torna um mais forte quanto mais veneno consome. Essa arte é chamada de arte espiritual do veneno primordial sem forma.
Convenientemente, há plantas venenosas ao seu redor, e ele não hesita antes de pegar algumas para comer, e já que precisa fazer isso para sobreviver. Ele descobre que se puder converter o veneno que consome em energia interna e formar a essência do veneno, que é um Dantian abrigando veneno, poderá cortar o destino de ser um rejeitado, reconstruindo seu corpo. Taiju acredita que definitivamente vai sobreviver e se vingar de todos que o prejudicaram, e a primeira pessoa nessa lista é Indong. Mais tarde naquela noite, Indong e seus homens são vistos revirando a floresta para tentar encontrar o corpo de Taiju, mas eles têm tido dificuldades com isso. Indong já está frustrado porque não sabe por que é tão difícil encontrar apenas um corpo sem vida na floresta. De repente, eles encontram Taiju sentado em posição de meditação, e eles ficam surpresos, mas não assustados, por ele estar vivo. Um dos soldados percebe que há algo estranho acontecendo com Taiju e chama a atenção de Indong para isso. Eles podem ver uma aura verde crescendo ao seu redor, deixando-o se perguntando se é uma reação de mana. Eles não conseguem compreender o que está acontecendo, mas Taiju permanece onde está, sem se mover 1 centímetro, totalmente focado em sua meditação. Desconhecido para eles, Taiju está acumulando energia interna usando a essência do veneno e não mana. Indong está irritado apenas com a mera visão do cara e diz a seus homens para matá-lo antes que ele se torne um incômodo. Um dos soldados saca sua arma e se aproxima de Taiju, mas, justo quando está prestes a atingi-lo, os sentidos de Taiju ganham vida e ele redireciona a mão do soldado para atingir a árvore atrás dele. Os soldados ficam chocados com o tempo de reação repentino de Taiju, e Taiju está tão chocado quanto eles, porque finalmente percebe que o que está usando é energia interna. Taiju aperta o punho porque finalmente encontrou um poder que pode usar para se vingar de quem o prejudicou. Taiju finalmente se recompõe, provocando Indong, dizendo que é bom finalmente encontrá-lo novamente. Indong sorri indiferente, dizendo a Taiju que ele não é nada demais, pois mesmo que tenha despertado, não tem uma marca. Taiju ri quando ouve Indong dizer isso, porque entende sua ignorância. Aparentemente, os despertos são divididos por graus de mestre a usuário. A mestre, especialista, regular, iniciante e, por fim, usuário. Acontece que, após um despertar, uma marca de grau aparece no rosto, e julgando pela marca no rosto de Indong, ele é atualmente um iniciante. Para colocar de forma mais simples, o cara é apenas um artista marcial de 3ª categoria, e sob uma perspectiva talentosa, Taiju consegue ver que ele não é nada demais. Taiju então pergunta se ele já disse suas últimas palavras, mas Indong acredita que ele é apenas um tolo arrogante. Taiju se prepara para atacar e insere moedas entre seus dedos como armas arremessáveis, dizendo a Indong que ele está prestes a se vingar pelo que ele fez. Indong saca sua espada, zombando de Taiju por pensar que pode fazer algo com as moedas que está segurando. Indong garante a Taiju que ele vai se certificar de que o mate desta vez. Ele então ordena que seus homens ataquem Taiju e, embora seja a primeira batalha em seu corpo despertado, Taiju percebe que está um tanto calmo. Ele está convencido de que isso se deve às memórias de Tang, e mesmo que a mana o tenha rejeitado, o caminho do demônio do veneno permanece dentro dele. Taiju está confiante no que agora reside nele, e, sem hesitar, lança as moedas contra os atacantes usando a técnica da faca voadora, golpe ágil, ilusão fantasma. As moedas atingem os atacantes, parando-os em seus rastros, enquanto Taiju parte para o ataque, correndo na direção deles com a técnica da palma envenenada. Ele atinge Indong antes que ele consiga reagir e é lançado para longe. O último cara da equipe fica chocado ao ver seu líder de pelotão ser jogado como lixo, e em vez de se render, ele saca uma arma. Ele aponta a arma para a cabeça de Taiju a queima-roupa, mas no momento em que dispara sua arma, Taiju já não está mais lá. Taiju o elimina facilmente enquanto lhe diz que ele foi lento demais. Depois de cuidar de todos os outros na equipe, Taiju se aproxima de onde Indong está. Indong está gemendo de dor, perguntando a Taiju o que ele fez com ele, e Taiju informa que ele pode ser um despertador, mas isso é inútil porque despertadores são impotentes contra veneno. Com o veneno devastando seu corpo, Indong pergunta
a Taiju como ele foi capaz de usar tal habilidade, porque ele nem mesmo tem uma marca. Taiju não consegue acreditar que o cara acaba de se referir à técnica de Tang como uma habilidade, e ele sabe que o velho se reviraria em seu túmulo se ouvisse isso. No entanto, Taiju pergunta a Indong como é estar do lado oposto, porque ele sabe o quão horrível é. Um líquido negro começa a sair de todas as partes de seu corpo, e é neste ponto que Indong sabe que está ferrado. Ele implora a Taiju por clemência, mas Taiju o agarra pela garganta e o levanta com uma intenção assassina séria. Vendo que Taiju não tem intenção de soltá-lo, Indong tenta jogar a carta do "você sabe quem o apoia", mas Taiju não se importa enquanto o estrangula até a morte. Assim que ele confirma que está morto, ele o joga no chão e Taiju sorri, dizendo a Indong que ele não tem intenção de cair quieto. Falando do Império Samhan, é uma nação que foi fundada após todo o apocalipse da mana, e foi uma integração dos antigos territórios da Coreia, China e Japão. Aparentemente, a cidade natal de Taiju, Paju, também pertence ao Império Samhan e é uma pequena cidade altamente empobrecida. Enquanto isso, no território de Paju, o pai de Kim ouve sobre a tentativa de assassinato contra a vida de Taiju. O oficial informa Kim que Indong e seus homens emboscaram Taiju durante uma patrulha, mas Taiju de alguma forma sobreviveu e após a sua alta oficial, desapareceu. Além disso, ele o informa que Indong e seus homens foram devorados por monstros enquanto fugiam. Kim fica surpreso ao ouvir isso e pergunta por que eles fariam isso. O oficial revela que parece ser um atentado encomendado por oficiais afiliados japoneses. No momento em que ele ouve isso, ele deduz que é Honda Mitsui. Aparentemente, Honda é filha de uma família japonesa proeminente que se integrou ao Império Samhan e ela é a mãe dos meio-irmãos de Taiju, Taepyeong e Taichung. Acontece que ela foi atrás de Taiju para que o território de Paju pudesse ser herdado por seus filhos compatíveis com Mana. Não é um segredo que ela sempre esperou pela morte de Taiju desde que ele era um rejeitado de Mana, mas como ele estava demorando muito para morrer, ela ficou sem paciência. No final, ela foi forçada a pedir ajuda ao pai que está no território de Kyushu para ajudar a arranjar o assassinato. Kim se pergunta por que Honda não poderia ter esperado um pouco mais, já que é evidente que Taiju morreria a qualquer momento. Mesmo que seja um assunto sério, Kim deduz que ele precisa encobrir isso porque Paju precisa do apoio da família Honda Mitsui, já que eles são extremamente ricos. Depois que o oficial termina de apresentar seu relatório, Kim diz para ele que pode ir embora, prometendo cuidar das coisas a partir daquele momento. Depois que ele sai, Kim pensa sobre toda a situação um pouco e conclui que Taiju vai morrer a qualquer momento, pois é até um milagre que ele tenha chegado aos 29 anos em primeiro lugar. Mesmo que as ações de Honda cruzem a linha, Kim acredita que é melhor ignorar toda a situação pelo bem de seus outros dois filhos, que eventualmente herdarão o território de Paju, em vez de Taiju, que é um homem morto caminhando. Como Taiju já está desaparecido, Kim acredita que não o verá novamente, e deseja que ele continue vivendo o resto de sua vida em liberdade, prometendo não procurá-lo. Mais tarde, na zona de fronteira do território do Império Samhan, Taiju é visto, olhando para uma cidade chamada Guri, a partir da ladeira da montanha. Ele parece completamente impressionado com isso, e seu chefe decide contar mais sobre a cidade, já que é sua primeira vez. Aparentemente, há 300 anos, a cidade livre de Guri era apenas uma pequena cidade na Coreia do Sul, mas mudou quando foi subjugada pelo Império Samhan. A montanha em que estão é conhecida como Monte Jerry, e havia um número excepcional de bestas mágicas que precisavam ser subjugadas. Por causa disso, o imperador designou Guri como uma base e declarou-a uma cidade livre. Ela tem isenção de impostos sobre subprodutos de bestas mágicas, permite certos atos ilegais e oferece outros privilégios especiais. Graças a essas regulamentações sendo suspensas, despertadores se aglomeraram na cidade e as subjugações se tornaram altamente ativas. Assim foi como Guri se tornou uma metrópole próspera, produzindo mais de 20% dos subprodutos de bestas mágicas do Império, transformando-se em uma terra de oportunidades para pessoas que precisam de dinheiro. Taiju já está entediado com toda a história e gostaria que seu chefe já chegasse ao ponto. O cara continua com a história, dizendo que há muitos criminosos perigosos, e por isso é necessário que se fique esperto. Taiju rapidamente agradece ao cara pela informação e seu chefe informa que ele pode fazer mais perguntas se houver algo que gostaria de saber. Mesmo que o cara seja um papagaio, Taiju não está realmente irritado porque sabe que
Ele é uma pessoa gentil que oferece bons conselhos. Acontece que depois que Taiju sobreviveu à tentativa de assassinato, ele saiu e cortou todos os laços enquanto procurava um lugar onde pudesse se fortalecer. No processo, ele encontrou a cidade livre de Guri, já que a autoridade do Império é fraca na região. Taiju acredita que será difícil para sua família rastreá-lo neste local. Além disso, a cidade está cheia de bestas mágicas venenosas e ervas tóxicas, o que faz dele o lugar perfeito para treinar artes marciais. Embora artes marciais ainda seja um termo desconhecido, Taiju se considera sortudo por ter tido um momento de conexão espiritual com Tang antes de ele morrer. No final, tudo isso é graças a Honda por tentar matá-lo, já que ele atualmente não tem dinheiro nem força para se sustentar. Ele está crescendo enquanto trabalha como carregador no Monte Jiraiya. Nesse momento, seu chefe pergunta a ele quem ele acha que é o mais forte entre os membros do grupo que estão atualmente escoltando. Taiju não consegue responder essa pergunta, e o chefe lhe diz que a espadachim Lee Hanul é de classe regular. Ele diz que Hanul pode parecer jovem, mas na verdade ela é incrível. Basicamente, uma classe regular é um nível acima de um iniciante como Indong, o que significa que ela é mais forte que Indong. No entanto, Taiju percebe que há um padrão estranho no fluxo de mana dela. De repente, ela cai ao chão, surpreendendo a todos, e um deles nota um mosquito mutante saindo de seu corpo. O cara alerta o resto do grupo, dizendo para não serem mordidos pelo mosquito. Taiju fica confuso sobre por que eles estão em pânico por causa de um mosquito. Nesse momento, a maga da equipe diz ao restante do grupo para se mover enquanto ela cuida do mosquito. A maga libera uma bola de fogo que vai na direção do mosquito e provoca uma grande explosão quando finalmente atinge o alvo. Taiju então se vira para seu chefe, perguntando por que estão fazendo tanto barulho por causa de um mosquito comum, e ele revela que é perigoso porque se morder um desperto, a mana deles desaparece temporariamente. Nos piores casos, as pessoas desmaiam, assim como Lee Hanul fez, pois muitas equipes já foram eliminadas por mosquitos antes. O chefe diz a Taiju que é compreensível que os membros do grupo estejam todos nervosos. Taiju então se dá conta de que há um veneno nas memórias de Tang que se encaixa na descrição do chefe, e decide usar a chance para verificar Hanul com a técnica do espírito do veneno. Taiju coloca a mão em seu estômago e começa sua investigação. Enquanto isso, um dos membros do grupo já sugere ao líder da equipe que eles retrocedam, pois não possuem trajes à prova de insetos e parece que toda a área está infestada de mosquitos. O cara concorda com isso, já que Lee Hanul já desmaiou, e ela é obviamente a mais forte da equipe. De repente, eles ouvem um som de farfalhar atrás deles, e o líder da equipe diz a seus homens para se prepararem para a batalha. Nesse momento, eles veem um coelho de cauda longa, que é considerado o fundo da cadeia alimentar e é regularmente usado em testes clínicos. O líder da equipe ri da ameaça porque não acredita que eles ficaram preocupados com um maldito coelho. Assim que ele se vira para dizer a todos para relaxarem, sua cabeça e a cabeça do cara próximo a ele voam em um piscar de olhos. A maga fica em pânico ao ver seus companheiros caírem ao chão e logo fica claro que eles estão sendo atacados por orcs. Vendo o quão perigosa a situação é, a maga diz aos outros para correrem enquanto ela lhes dá um tempo. Enquanto isso, Taiju ainda está ocupado observando o sistema de Hanul. Taiju então diz a seu chefe para ir embora, porque ele vai ficar para ajudar a maga. Seu chefe tenta abrir seus olhos para o fato de que ele não tem chances nesse tipo de situação, porque os orcs são mais numerosos. No entanto, Taiju o informa que ele apenas precisa ajudar e coloca Hanul em seus ombros, dizendo a seu chefe para escapar com ela. Seu chefe ainda tenta convencê-lo a correr, mas Taiju lhe diz que não há tempo, então ele tem que ir, garantindo-lhe que tudo o que quer fazer é fornecer um suporte leve. Seu chefe então corre, prometendo voltar mais tarde, depois que os outros membros forem. Taiju percebe que os orcs parecem organizados, e enquanto a maga está lutando contra eles, ela se dá conta de que um dos orcs está indo em direção a Taiju. Ela imediatamente desvia sua atenção para salvá-lo, criando uma barreira de fogo, mas isso a deixa vulnerável a um orc que está logo atrás dela. Taiju casualmente lhe diz para se agachar, mas o orc já está em cima dela, e ela fica ainda mais confusa sobre o que Taiju está dizendo. Enquanto isso, no Reino Celestial, Tang está recontando seus momentos do mês passado desde que chegou ao Reino Celestial. Graças ao seu encontro com Taiju, ele conseguiu alcançar a ascensão que tanto desejava. Mas,
Para sua decepção, o reino celestial não é tudo o que parece. É essencialmente um reino-prisão, onde imortais se divertem, e ele já está cansado de ver os outros imortais insanos agindo como bebês. Ele os chama de bestas sem educação, já que desperdiçou anos apenas para chegar a um lugar como aquele. No entanto, ele está feliz por ter conhecido Taiju, pois foi a conexão com ele que lhe deu a chance de alcançar o reino celestial. Eles compartilham basicamente a mesma alma, e ele conseguiu se tornar um mestre do mundo marcial, enquanto Taiju foi deixado de lado, pois seu poder agora reside com ele. Tang espera que Taiju encontre algum nível de felicidade. Tang calcula que Taiju precisaria alcançar 7 estrelas se quiser superar os homens poderosos da Terra. Com isso, Tang espera que Taiju cresça o mais rápido que puder, e se o destino assim o quiser, eles podem se encontrar novamente. Na verdade, ele já está pensando em novas coisas para ensinar a Taiju quando se encontrarem novamente. Ele está no meio de sua meditação quando é atingido na nuca por um dos espadachins imortais. Tang imediatamente ignora o que está fazendo e corre atrás do cara, ameaçando acabar com ele. De volta à Terra, Taiju percebe que a maga não conseguirá se mover a tempo, e ele entra em ação. Ele salta em direção a ela, tentando matar o orc antes que alcance a maga, mas acaba desmaiando-a no processo. Taiju, então, decide que é hora de mostrar aos orcs as habilidades que aprendeu, e ele atira moedas neles a uma velocidade ofuscante. Surpreendentemente, os orcs não reagem aos seus ataques de projétil, e ele consegue eliminá-los com um único ataque. Taiju se sente satisfeito consigo mesmo, mas depois fica com a dúvida do que fazer com a maga, já que ele a desmaiou enquanto tentava ajudá-la. Ao mesmo tempo, ele está feliz por ela estar desacordada, pois não há benefício em sua força ser descoberta. Ele sabe que vai soar muito estranho que um carregador conseguiu lidar com um bando de orcs, e isso pode até chegar aos ouvidos de seu pai. Taiju conclui que precisa deixar a cena antes que mais alguém chegue. Taiju sorri porque não pensou que teria esse tipo de preocupações quando, apenas um mês atrás, era um mero rejeitado de mana. Ele não pode deixar de admitir que conhecer Tang mudou totalmente sua forma de pensar. Ele pega sua bolsa com o intuito de limpar as moedas antes que alguém apareça. Enquanto coleta as moedas, ele percebe o quão estressante é, pois tem que ir pegando uma por uma. Além disso, ele precisa pensar no custo de produção, porque descartar os projéteis após cada luta vai contar como alguma coisa. Aparentemente, ele poderá recuperar os projéteis automaticamente quando alcançar a 7ª estrela, o que significa que ele precisa encontrar uma maneira de apressar seu crescimento. Depois de pegar as que estavam no chão, ele percebe que está faltando uma das moedas. No entanto, ele sabe onde a arremessou e começa a rastreá-la. Ele logo a encontra presa em uma árvore. Ele está no meio do processo de recuperá-la. Quando ele nota um dos mosquitos mutantes, ele o agarra usando sua aura da investigação que fez anteriormente. Acontece que, enquanto o veneno do mosquito circula pelo corpo, a energia interna se dispersa. Para uma pessoa despertar, sua mana desapareceria temporariamente, e como suspeitava, o veneno do mosquito é semelhante ao veneno disperso da energia de Muran. No entanto, não pode ser comparado àqueles ali, porque neste mundo é um veneno perigoso sem cura. Infelizmente, todo caçador deve usar equipamento de proteção, já que não há antídoto. Taiju acredita que pode usar o conhecimento de Tang para criar um remédio semelhante ao antídoto, se conseguir descobrir a composição exata do veneno. Para isso, ele teria que encontrar ervas na terra com componentes semelhantes aos do Muran. Além disso, ele não tem escolha a não ser comer o mosquito, e sem pensar 2 vezes, ele o devora. Assim que o mosquito se instala em sua garganta, ele solta um suspiro de alívio, porque a composição é semelhante, e se conseguir apenas encontrar as ervas certas na montanha, conseguirá fazer o antídoto. Taiju sorri porque acabou de descobrir uma maneira de ganhar dinheiro, o que será, obviamente, lucrativo. Taiju mal pode esperar para voltar e testar a ideia, mas de repente, uma figura imponente aparece diante dele. É um orc elite assustador que o faz sentir arrepios pelo corpo. O orc olha para baixo para Taiju e murmura as palavras: "Mate o humano." Isso só aumenta o mistério porque não se apenas é enorme, mas também consegue falar. Taiju se dá conta de que acabou de encontrar a versão despertada de uma besta mágica. Taiju está confiante de que algo estranho está acontecendo na montanha, porque orcs não deveriam estar naquela área. Taiju ainda está pensando nisso quando o orc balança seu gigantesco machado em sua direção, fazendo com que Taiju salte rapidamente para trás. O orc arrasta de volta seu machado, deixando uma cratera devastadora no chão que assusta Taiju. Ele percebe que o monstro é de nível especialista ou superior, julgando por seu poder de ataque avançado
avassalador. Taiju teme que seus ataques possam não funcionar no monstro, mas apenas para ter certeza, decide começar com um ataque de sondagem. Taiju lança moedas contra o orc, e elas vão direto para sua cabeça, mas as defesas do orc desintegram as moedas, confirmando os medos de Taiju. Ele percebe que sua técnica de explosão de adaga será ainda mais inútil contra o orc, já que dispersa seus ataques. O que lhe resta é tentar o ataque com selagem de veneno no gesto da palma, esperando que funcione. O orc então solta um rugido alto, que envia arrepios pela espinha de Taiju, fazendo-o hesitar por um minuto. Taiju logo percebe quão covarde ele é, porque está literalmente duvidando de si mesmo na frente de um inimigo, visto que não conseguiu derrubá-lo em um movimento. Taiju se sente envergonhado, e sabe que Tang ficaria desapontado se o visse assim. Taiju se dá conta de que ficou confiante demais porque lidou com o grupo de orcs com muita facilidade. Nesse momento, Taiju reúne coragem para lutar contra o inimigo até derrotá-lo. Ele dispara em direção ao orc com sua palma envenenada e o orc também levanta seu machado, mirando para derrubar Taiju. No momento em que se aproxima, o machado acaba bloqueando o caminho de Taiju e ele tenta empurrar com todas as suas forças, resultando em uma explosão poderosa. No final, Taiju consegue apenas rachar o machado e não consegue alcançar o corpo do orc para causar qualquer dano. Embora pareça que toda a situação está contra ele, ele não está pronto para desistir. Ele pensa em atacar o orc repetidamente até encontrar um caminho. De repente, uma lâmina aparece do nada e disseca o orc em pequenos pedaços, como se fosse tecido. Taiju fica chocado até o fundo quando vê isso, porque quem é capaz de derrubar um orc elite tão facilmente não é brincadeira. Taiju vê uma figura parada à distância e sabe que o cara deve ser pelo menos de nível mestre. Taiju odeia o fato de não ter conseguido sair antes que alguém aparecesse. Taiju fica se perguntando que desculpa deve dar ao cara e ainda está pensando nisso quando o cara o chama de punk enquanto pergunta se foi ele quem derrubou os orcs. O cara acrescenta que não há nenhuma marca no rosto de Taiju, o que significa que ele definitivamente não é um despertador, então está curioso sobre como alguém como ele conseguiu exterminar um grupo de orcs. Taiju fica atônito, pois não sabe como responder, ou o que dizer. Aparentemente, o cara é Lee Yong-hak, o mestre da guilda Nogodan, que é um dos membros da comissão permanente da cidade. Pelo jeito que Yong-hak fala com autoridade, Taiju já percebe que ele não é uma pessoa comum, o que significa que ele deve ser extremamente cuidadoso com suas palavras. Taiju começa agradecendo Yong-hak por salvá-lo, e justo quando está prestes a se apresentar, seu chefe aparece, interrompendo-o. O chefe está contente que Taiju está vivo e bem, e Taiju rapidamente dá todo o crédito a Yong-hak, dizendo que foi graças à sua chegada oportuna. Seu chefe se vira e percebe que está falando sobre Yong-hak. Yong-hak esquece a pergunta que estava fazendo e diz à equipe de limpeza para limpar o lixo. O chefe de Taiju então explica que, como a cidade é uma cidade livre, é governada pelo Comitê Autônomo, não pela família imperial. Ele lhe diz que Yong-hak é um dos 3 membros permanentes que possuem direitos de voto e é o chefe da guilda Nogodan, que é responsável pela segurança. Além disso, ele é um despertador de nível mestre, e porteiros como eles, na verdade, pagam tributo à sua guilda pela segurança. Yong-hak imediatamente diz ao cara para cuidar da boca e prestar atenção no que diz. Depois que Yong-hak sai, o chefe de Taiju lhe diz para ter certeza de que não vai ficar do lado errado de Yong-hak. Taiju fica surpreso ao receber um aviso exclusivo de seu chefe sobre Yong-hak e pergunta se o cara é tão ruim. Seu chefe explica que Yong-hak não é apenas o capitão de segurança por título, mas também aceita subornos de caras maus para fechar os olhos. O chefe de Taiju lhe informa que o cara, basicamente, realiza patrulhas apenas para ações de relações públicas ou por sua reputação. Aparentemente, ele estava com pressa e esbarrou nele, por isso o chamou, porque caso contrário teria chamado outra pessoa, uma vez que despertadores mestres são considerados desastres naturais. O chefe de Taiju lhe diz que seria bom ele não ficar do lado errado de Yong-hak. O cara então sugere que eles arrumem suas coisas e deixem a área. Taiju reconhece isso, mas lá no fundo, ele está preocupado porque sabe que poderia ter morrido se Yong-hak não tivesse intervenido no momento certo. Ele percebe que já se passou mais de 1 mês desde o encontro com Tang, e ele está desapontado por não ter se tornado mais forte desde então. Ele está irritado consigo mesmo por ter se tornado arrogante, apenas porque encontrou poder facilmente ao derrotar alguns.
despertadores ao longo do caminho. Taiju reflete muito sobre isso, e depois de se criticar severamente pela questão, decide que as coisas serão completamente diferentes a partir daquele momento. Ele decide que vai se tornar verdadeiramente forte para evitar repetições futuras do que acabou de acontecer. Um mês depois, Taiju é visto falando sobre a cidade. Ele acredita que, apesar da infraestrutura da cidade estar relativamente bem estabelecida, ainda falta algumas coisas, e um exemplo disso são os hospitais. Como é uma cidade perigosa, os médicos raramente vão até lá, e os poucos que estão lá são fugitivos que causam problemas em outros lugares. Como resultado, os cidadãos basicamente os evitam. Consequentemente, as drogarias e farmácias são os lugares preferidos pelas pessoas. Graças a isso, os farmacêuticos da cidade têm permissão para emitir receitas e podem prescrever ou vender medicamentos aprovados pela FDA do Império ou pelo Comitê Autônomo. Por causa disso, o negócio está prosperando, e faz até mais sentido comprar medicamentos comprovados ao invés de confiar em um hospital não confiável. É por isso que Taiju desenvolveu o antídoto para o mosquito mutante de 3 faixas, e ele está lá para vendê-lo. Taiju tem trabalhado nisso pelo último mês, enquanto trabalhou como carregador durante o dia para ganhar dinheiro e coletou ingredientes em seu tempo livre. Além disso, ele também pratica artes marciais à noite, e como para elaborar o antídoto é necessário um controle delicado, era imperativo que ele alcançasse a 3ª estrela da arte do espírito do veneno. Por isso, ele conseguiu, e está confiante de que não será mais importunado. Além disso, se o negócio que ele está tentando fechar der certo, ele não precisa se preocupar com dinheiro também. Taiju está confiante de que finalmente encontrou um jeito de ficar rico, e com isso, ele entra em uma farmácia conhecida como Farmácia Beck. Ele se dirige ao atendente e, enquanto a moça ainda tenta lhe contar sobre os produtos que eles têm, Taiju a interrompe, dizendo que gostaria de falar com o proprietário. O atendente fica confuso com isso, e Taiju lhe diz que não está lá para comprar nada, mas sim para vender. O atendente ri disso, mas então um homem ao fundo chama a atenção de Taiju, revelando que ele é o proprietário, Beck Huang. Taiju então informa a Beck que está lá para vender o medicamento que criou, mas Beck não fica muito impressionado com isso, pois acredita que Taiju é apenas mais um vendedor ambulante. Ele diz a Taiju que não está interessado no que ele trouxe e sugere que ele vá embora. Ele diz a Taiju que se ele está interessado em ganhar dinheiro, o mercado de trabalho está aberto para ele. Taiju então tira uma garrafa de sua bolsa, revelando que é um antídoto para mosquitos, mutantes de 3 faixas. Isso imediatamente chama a atenção de Beck, fazendo-o pedir para Taiju repetir-se. Taiju diz confiantemente o que está dentro da garrafa, explicando que é administrado por via oral. Além disso, pode até ser bebido com antecedência, e o efeito dura até 10 horas. Beck grita para Taiju, dizendo para ele parar de fazer brincadeiras sobre um antídoto para mosquitos. No entanto, Taiju ignora suas reclamações e coloca mais 2 garrafas na mesa, dizendo para ele testar e contatá-lo se estiver interessado. No entanto, ele o avisa que tem até meia-noite e deixa seus dados de contato, mas nos detalhes, ele alterou seu nome para Hyun-Soo para evitar rastrear sua verdadeira identidade. Ao sair da loja, ele diz a Beck que irá levar o produto para outra farmácia se não ouvir de Beck até o horário estipulado. Um cara enorme, que é um despertador chamado Park Jin-soo, está presente na sala quando tudo isso acontece, e ele pergunta a Beck se ele realmente acredita em Taiju. Acontece que o cara consome poções com frequência, e sem perder tempo, ele pega uma das garrafas que Taiju deixou. Beck diz que eles só vão descobrir se Taiju é um golpista ou não assim que testarem. No fundo, Beck não tem muitas esperanças, já que as melhores empresas farmacêuticas do Império já desistiram de fabricar um antídoto para mosquitos devido à dificuldade. No entanto, Beck também acha que há algo estranho em Taiju, pois ele transborda confiança. Antes que Beck possa perceber, Park bebe o antídoto, afirmando que foi ele quem disse que precisava ser testado. Beck o repreende, chamando-o de viciado enquanto pergunta por que ele beberia algo que não foi testado antes. No entanto, Park faz uma expressão de desapontamento depois de consumi-lo, revelando que tem o gosto de água e que não há nada de especial a respeito. Beck fica surpreso ao ouvir isso, mas lembra a Park que ele é um viciado em poções e pergunta se ele está sentindo alguma energia medicinal de qualquer
Tipo, Park diz que não está sentindo nada, e uma vez que ele é um especialista em beber poções, tem certeza de que teria sentido algum tipo de energia após beber o chamado antídoto. Park joga a garrafa no lixo, dizendo que basicamente levantou suas expectativas à toa, e diz a Beck para jogar o resto fora, pois confirmaram que Taiju é um golpista. Isso deixa Beck se perguntando se Taiju realmente é um golpista, enquanto ele observa as outras garrafas que estão dentro da caixa de medicamentos em sua mão. Justamente então, Park revela que vai sair para caçar Hans. Enquanto coleta os suprimentos de que precisa, Beck joga as outras garrafas e os contatos de Taiju no lixo. Beck está desapontado com toda a situação e até se reprova por ter acreditado que Taiju poderia ter desenvolvido um antídoto para mosquitos. Mais tarde, Park e seus homens são vistos lutando contra um bando de doninhas monstruosas. Os membros de sua equipe sugerem que recuem porque já estão envenenados pelo veneno de mosquito. Park concorda com eles, mas sugere que eles esperem até que ele derrube o monstro na sua frente. Park, que é o tanque da equipe, fica atrás de seu escudo, pretendendo aguentar contra os monstros irritantes. Justamente então, mosquitos mutantes pousam em sua pele e ele começa a entrar em pânico. Se ele for picado pelos mosquitos, o veneno se acumulará e seu mana se dispersará, o que levará à paralisia. Sem dúvida, ele sabe que sua equipe será eliminada se ele desmaiar, já que ele é o único que mantém a equipe unida. Para piorar, seu escudo já está enfraquecendo, fazendo-o se perguntar se foi envenenado pelos mosquitos. Park fica se perguntando como tudo deu errado, porque eles já sabiam que estavam indo para uma área infestada de mosquitos, e por isso até vestiram trajes repelentes de insetos. No entanto, as doninhas Blade Tooth apareceram do nada em um local de caça de rãs mutantes. Os ataques das doninhas destruíram seus trajes e ele fez o líder da equipe fazer algo que não deveria, e ele é atingido enquanto está distraído. Depois que foram picados pelos mosquitos, eles realmente tentaram recuar, mas as doninhas bloquearam sua rota de escape, não deixando outra escolha a não ser arriscar suas vidas e lutar. Park espera conseguir matar o monstro em sua frente para que possa levar todos para a segurança, mas de repente acontece o pior que ele consegue imaginar. Do nada, uma das doninhas se atira para ele e despedaça seu escudo com sua cauda em forma de lâmina, deixando-o totalmente exposto. Mas então ele percebe que apenas o reforço do escudo quebrou, e ele não perdeu força. Seu mana também está intacto. É quando ele se lembra que tomou um antídoto, e pelo jeito das coisas, parece que pode realmente ser verdadeiro. Ele rapidamente limpa todos os pensamentos distraídos para se concentrar, porque se o antídoto for real, ele realmente tem uma chance de lutar. Ele saca sua espada gigante e salta confiantemente em direção à doninha. Mais tarde, naquela noite, Park corre até a farmácia de Beck, gritando o nome de Beck enquanto o chama. Quanto do antídoto que ele tomou de manhã, foi porque gostaria de comprar tudo em algum momento depois. Taiju é visto caminhando pelo centro do mercado da cidade, onde vê muitas coisas em exibição. Ele viveu em Paju sua vida toda, e ver o mercado em Guri realmente muda sua perspectiva. Taiju está feliz por estar de folga porque se esforçou demais ao criar o antídoto, já que teve que absorver um monte de venenos. Então ele precisa descansar e digerir o veneno por um tempo. No dia anterior, ele assinou um contrato com Beck. Beck estava empolgado enquanto se preparava para assinar o contrato, dizendo a Taiju que o remédio revolucionará a caça a bestas mágicas no Monte Jerry. Beck quase se atira na perna de tanta empolgação ao revelar que até chamou Taiju de louco quando ele inicialmente trouxe o antídoto para sua loja. Taiju pergunta o que ele quer dizer com isso, mas ele rapidamente disfarça e pergunta a Taiju quanto estoque ele tem. Taiju revela que há cerca de 60.000 frascos, e Beck pergunta o que aconteceria se tudo se esgotasse. Taiju garante que pode produzir mais sem perder tempo, e Beck apresenta a Taiju o contrato com entusiasmo. Beck havia fixado o custo de produção oficial em 10.001 por frasco, para que eles possam ser vendidos por 50.001, incluindo a condição de que ele cuide de todas as aprovações de medicamentos e procedimentos de patente para Taiju. Taiju fica impressionado ao ver isso, porque o custo real de produção é menos de 101 por frasco. Taiju
admite que o preço é bom e diz a Beck que com o estoque inicial de 60 mil frascos que tem, tudo soma basicamente 3 bilhões de won. Beck diz a ele que ele precisa remover o imposto de 10%, o que significa que agora são 2,7 bilhões de won. Tae-ju fica ainda mais impressionado que há apenas 10% de imposto, o que demonstra ainda mais o quão livre a cidade é. Tae-ju então sugere que eles façam de outra maneira e diz a Beck que vai conceder a ele um contrato exclusivo de 1 ano, enquanto fornece o antídoto por 35.001 por frasco. Beck fica surpreso ao ouvir isso e diz a Tae-ju que ele realmente não precisa lhe dar o antídoto tão barato. Tae-ju diz a Beck que ouviu que ele administra um orfanato, pois os rumores estão por toda a cidade que ele é o pai de todos os órfãos. Ele também ouviu que ele financia o orfanato com o lucro que obtém de sua farmácia, então ele só está tentando ajudar a aliviar seu estresse. No entanto, em troca, ele só quer que Beck forneça um lugar onde ele possa fabricar o antídoto. Com lágrimas de alegria, Beck assegura a Tae-ju que ele tem o lugar perfeito que pode usar. Com isso, os dois apertam as mãos e assinam o contrato. É depois que ele assina o contrato e recebe um grande adiantamento que Tae-ju decide tirar o dia de folga e visitar o famoso mercado de Guri para comprar alguns equipamentos. Tae-ju está caminhando pelo mercado quando é abordado por um careca esquisito que lhe pergunta se ele precisa de uma arma. Tae-ju fica confuso e pergunta ao careca se ele está falando sério com ele. O cara diz que sim, revelando que sua loja é logo ali na esquina, garantindo a Tae-ju que ele pode encontrar tudo o que procura em sua loja. Na verdade, ele promete dar a Tae-ju um desconto porque ele é bonito. Tae-ju fica assustado com a presença do cara e diz a ele para não se preocupar com isso, afirmando que não precisa de nada. Justo quando ele está prestes a ir embora, é agarrado pelo cara que lhe diz para, pelo menos, dar uma olhada, dizendo que isso não vai lhe custar nada. Ele continua dizendo coisas estranhas como Tae-ju deveria segui-lo até sua casa, que está cheia de sonhos e romance. Tae-ju, por outro lado, está em pânico porque o cara deveria ser um ferreiro, mas sua força de aperto é impressionante. Ele está sendo arrastado pelo cara quando já chegou à 3ª estrela, deixando-o se perguntando se o cara é realmente um mestre artesão. Momentos depois, eles chegam à oficina do cara, e Tae-ju fica realmente impressionado com as armas incríveis que estão na oficina. Ele pergunta se ele fez tudo sozinho, e ele assegura que sim, enquanto diz a Tae-ju que é o melhor da cidade. Tae-ju usa seus olhos de observação para checar as armas, e confirma que o cara não está brincando, o que o leva a acreditar que não se deve julgar um livro pela capa. Como confirmou que ele é bom em seu trabalho, ele tira um papel para ilustrar o que quer, perguntando se pode fazer 100 deles. O ferreiro verifica e percebe que são os dardos voadores folha de salgueiro, mas acredita que eles são pequenos demais para serem facas de arremesso. Ele pergunta a Tae-ju se ele está planejando usar as facas pessoalmente. Ele também diz a Tae-ju que as facas precisam ser feitas de monosteel se ele quiser que elas causem dano quando arremessadas. Tae-ju então pergunta se ele pode fazê-las, e ele diz que sim, mas avisa que vai demorar um tempo devido à falta de materiais. Ele pergunta a Tae-ju se está bem com isso, e Tae-ju diz que sim enquanto pergunta quanto vai custar. O ferreiro calcula tudo, e então revela que chega a 250 milhões de won. No entanto, ele avisa a Tae-ju que ele só precisa pagar um depósito de 10% naquele dia. Tae-ju já esperava que as armas fossem caras, mas o preço é bastante sufocante para 100 armas ocultas de uso único. Tae-ju então diz ao cara que ele não precisa se preocupar, garantindo que vai pagar por tudo ali mesmo. Ele dá seu endereço a ele, dizendo para enviar o primeiro modelo assim que estiver pronto. Depois de sair da loja do ferreiro, Tae-ju percebe que o que vem a seguir na lista é alguma armadura, já que conseguiu garantir armas. Tae-ju se dá conta de que precisa de um traje que lhe permita costurar bolsos em suas roupas para que possa carregar vários venenos e armas ocultas, assim como Tang. Ele imagina-se usando uma túnica como a de Tang, mas rapidamente descarta a ideia ao perceber o quão constrangedor seria. Então, a melhor opção é manter o estilo moderno. Tae-ju está pensando nas opções que tem quando é abordado de repente por uma vendedora que trabalha na Flame Boutique. Ela lhe diz que acabaram de lançar uma nova linha de armaduras de couro de besta mágica, e também tem casacos em exibição naquele dia. Ela diz a Tae-ju para vir ver, e Tae-ju pega o catálogo com ela para conferir o casaco. Ele percebe que é um casaco feito de couro de besta mágica, e que funcionaria de fato em vez de usar uma longa túnica. Enquanto isso, duas
Senhoras são vistas em um bonde fazendo um tour pela cidade. Elas avistam o castelo na cidade, localizado à distância, e este é um castelo reservado apenas para os ricos e poderosos. Acontece que só se pode chegar ao castelo de barco, já que as pontes estão trancadas. A garota com cabelo cinza é a herdeira do grupo Baekdu, e seu nome é Jong Yoon-hee. Ela também está na academia militar como cadete e não está muito impressionada com o quanto aqueles com poder se escondem sob a aparência de segurança. A senhora de cabelo laranja com ela é sua assistente e pergunta a Yoon-hee se ela realmente veio até a cidade só para um casaco de couro de raposa. Yoon-hee lhe diz que não é apenas um casaco de couro de raposa, mas um casaco de couro de raposa de ilusão siberiana. Ela menciona que essas raposas têm uma população pequena e que caçá-las é difícil, o que torna o couro extremamente raro. Ela acrescenta que a armadura feita desse couro tem uma defesa excelente, mas também é fresca no verão e aquecida no inverno. Sua assistente fica impressionada com tudo isso e concorda que é algo que vale a pena ter, pois parece ser um material raro e difícil de encontrar. Isso lembra sua assistente que seu avô lhe enviou um cartão preto, garantindo que ela pode usá-lo livremente. No entanto, Yoon-hee rejeita o cartão dizendo que usaria seu próprio dinheiro. A assistente não fica surpresa com isso, pois Yoon-hee já é conhecida por sua independência. Momentos depois, o bonde para no mercado Gory. Os passageiros são orientados a desembarcar, e as duas senhoras saem do bonde. Yoon-hee sugere que vão direto para a boutique porque gostaria de ver o produto real sem perder tempo. Ao mesmo tempo, Tae-ju foi direcionado para a boutique e, ao entrar, ele encontra uma mulher ruiva atendendo Yoon-hee e sua secretária. Ele chama a atenção delas para sua presença, revelando que foi indicado para a boutique de fora. A mulher ruiva então pede a Yoon-hee que lhe dê 1 minuto, mas a secretária de Yoon-hee já está preocupada que Tae-ju possa estar atrás do casaco que elas pretendem comprar. A ruiva se dirige até onde está Tae-ju para cumprimentá-lo, mas de repente percebe algo. Ela descobre que conhece quem Tae-ju é, mas ele nem a conhece. A mulher então explica que era a maga que estava na mesma festa quando os orcs atacaram há 1 mês. Tae-ju finalmente se lembra de quem ela é e pergunta por que ela está na boutique. A maga revela que trabalhar na boutique é, na verdade, seu emprego principal e que ela só participa da subjugação de monstros como um trabalho extra sempre que está livre. A maga diz a Tae-ju que está feliz por tê-lo encontrado na boutique porque ela tem procurado por ele. Tae-ju nervosamente se vira para sair, perguntando por que ela estaria procurando por ele. Ele a lembra que ela passou por muito na missão, mas como ela parece realmente saudável, ele quer que ela continue assim. Aparentemente, Tae-ju lhe deu crédito por derrotar os orcs naquela época porque não queria chamar atenção para si mesmo. Ele sabe que há uma chance de que a verdade venha à tona depois que ela acordasse, mas ele também estava preparado para agir se isso acontecesse. Tae-ju acredita que é melhor ele fugir antes que ela comece a fazer perguntas sobre o que aconteceu. Nesse momento, a mulher o agarra pedindo que ele espere 1 minuto. Ela então pergunta a Tae-ju se ele foi quem a salvou, pois a guilda Nogodin lhe perguntou se ela desmaiou de exaustão mágica depois de matar os orcs. A mulher percebe que Tae-ju foi quem disse isso, então ela basicamente apenas seguiu a corrente. A maga então diz a Tae-ju que não sabe por que ele a ajudou, mas é grata por ele ter feito isso. Ela menciona que foi graças a Tae-ju que ela conseguiu recuperar os corpos do líder da equipe e de seu amante. A mulher se desaba ao agradecer a Tae-ju pela ajuda, deixando-o completamente sem palavras, pois ele não sabe como lidar com uma situação assim. Ele sabe que é verdade que a salvou naquela época, mas não fez isso por ela. Fez isso por seu próprio desejo egoísta de testar suas técnicas. Tae-ju então pede à maga que se acalme, enquanto se pergunta se realmente merece a gratidão dela. A maga pede desculpas se ela tornou toda a situação incômoda para ele, e nesse momento, a secretária de Yoon-hee grita para a mulher, perguntando por quanto tempo ela pretende atrasar Yoon-hee. A mulher então se vira para se desculpar com elas e de repente se ajoelha. Ela se inclina para Yoon-hee, dizendo que está muito triste porque não pode mais vender o casaco para ela. A secretária de Yoon-hee fica furiosa ao ouvir isso e lembra a maga que elas já tiraram todas as medidas, o que significa que a única coisa que falta é pagar, mas agora ela está se retratando. A mulher menciona o quão difícil foi para Yoon-hee ter vindo para a cidade apenas pelo casaco. A maga revela que está ciente do estresse que Yoon-hee passou, mas avisa que a coisa mais preciosa é o casaco que elas estão tentando comprar. Ela revela que teria vendido alegremente para elas um momento antes, mas como as coisas estão, parece que há algo mais que ela deseja usar. Yoon-hee fica sem palavras ao ouvir isso, e a maga a assegura que irá compensá-la separadamente
mente pelos inconvenientes, enquanto acrescenta o quanto está arrependida. A secretária de Yeon-hee está prestes a começar outro episódio de desentendimento quando Yeon-hee a interrompe, dizendo que é hora de elas irem embora. Sua secretária fica chocada por ela estar saindo quando já havia falado sobre quanto realmente queria o casaco. Yeon-hee diz à sua secretária que está tudo bem, porque a maga agora tem outro uso para o casaco. Enquanto elas se afastam, Tae-ju se desculpa com a maga, dizendo que deve ter causado problemas a ela, pois está bastante certo de que Yeon-hee é uma cliente importante. No entanto, a maga lhe diz que ela é quem deve se desculpar com ele. Tae-ju pergunta a ela por que ela decidiu de repente não vender o casaco. A mulher fica surpresa que Tae-ju esteja lhe fazendo tal pergunta e pergunta se as pessoas já lhe disseram como ele é burro antes. Tae-ju, exibindo sua falta de compreensão, responde que não, revelando que a maga é a primeira pessoa a lhe dizer isso. A maga não consegue acreditar que Tae-ju ainda não entendeu o que está acontecendo nessa situação. Ela se vê forçada a deixar isso claro para ele, revelando que ela está lhe dando o casaco. Isso o choca, e ele pergunta o que ela quer dizer com isso. A maga menciona que deseja retribuí-lo por ter salvo sua vida, dando-lhe o casaco de couro de raposa prateada. Tae-ju responde que não pode aceitá-lo, confessando que não a salvou com boas intenções, porque tudo aconteceu da maneira que ocorreu. A maga lhe informa que intenções não têm relevância, pois o mais importante é que ela sobreviveu e recebeu sua graça como resultado. Ela diz a Tae-ju para salvar mais pessoas no futuro, se tudo isso realmente o está incomodando, para que pessoas como seu amante ainda estejam vivas. Tae-ju fica surpreso, porque esta é a primeira vez que recebe um nível tão alto de gratidão de alguém desde que nasceu. Desde o início de sua vida, ele sempre foi recebido com ódio e críticas. Então, ele já estava acostumado a isso. Mesmo que não tenha ajudado a maga com boas intenções, Tae-ju aprecia a sensação que vem de alguém lhe mostrando gratidão. Tae-ju então diz à maga que vai aceitar o casaco se ela insistir, e ela solta um suspiro de alívio antes de lhe dizer que é hora dele tirar suas medidas. Enquanto isso, no reino celestial, o mestre de esgrima Dongbin Seong está morrendo de tédio. Ele reclama sobre como todo mundo usa as mesmas roupas todos os dias, enquanto ostentando o mesmo cabelo e barbas brancas. Os outros não conseguem acreditar que Dongbin está reclamando de algo pelo qual ele é culpado. No entanto, Dongbin pode ver que Tang é diferente, pois ele é o único que se destaca. Aparentemente, Tang se deu um bom corte de cabelo, revelando que é um estilo de outro mundo. Ele até aparou sua barba e fez roupas que Dongbin nunca tinha visto antes. Aparentemente, Tang tem andado por aí com casacos, fazendo os outros se perguntarem de onde ele tirou a inspiração. Como Dongbin está entediado até a morte, ele pensa em perguntar a Tang como fazer roupas, porque se conseguir trocar de roupa, as coisas podem ser menos entediantes. E dois caras malucos parecem mais divertidos do que um só. Depois de decidir, ele conclui que é hora de se encontrar com Tang, e está convencido de que assim que der a Tang o pêssego celeste do reino celestial, eles vão se dar bem. Enquanto isso, no orfanato de Baek, a área do cofre secreto foi transformada nas câmaras de fabricação de Tae-ju. Ele acaba de concluir mais um lote do antídoto quando recebe a ligação de Baek, e Tae-ju garante que terminou com o lote atual. Baek fica aliviado em ouvir isso, pois revela que estão quase sem estoque. Ele pergunta a Tae-ju quando pode enviar o antídoto, e Tae-ju fica chocado ao saber que Baek já precisa de outro lote, já que ele enviou um no dia anterior. Baek revela que a notícia sobre a eficácia do medicamento se espalhou e as pessoas estão correndo para comprar. Na verdade, enquanto fala com Tae-ju, toda a loja está em alvoroço, com os despertadores correndo para conseguir o antídoto. Baek revela que alguns estão até estocando, o que fez o estoque se esgotar rapidamente. Tae-ju então diz a Baek para fazer um anúncio de que o fornecimento será consistente, assim não há necessidade de estocar, enquanto o instiga a estabelecer um limite de compra de 2 garrafas por pessoa. Baek garante que vai fazer isso, mas também está preocupado com outra coisa. Ele diz a Tae-ju que existe a possibilidade de que drogas similares apareçam mais cedo do que o esperado, graças à popularidade do remédio. Tae-ju assegura a Baek que está tudo bem, pois os similares podem aparecer no futuro, mas no momento ele está confiante de que isso é impossível. Ele menciona que também podem fabricar e vender um tipo diferente de remédio, caso os similares apareçam. No fundo, Tae-ju sabe que não há ninguém que possa copiar o antídoto porque foi fabricado com o espírito do veneno. Baek então diz a Tae-ju que ele vai tentar controlar o volume de vendas, mas pede que ele continue fornecendo a eles.
Antes de desligar, Taiju pergunta quando ele planeja enviar a máquina de embalagem porque embalar, na verdade, leva mais tempo do que fabricar. Na verdade, ele já embalou 20.000 garrafas naquele dia. Aparentemente, Taiju está preso na produção há uma semana, então não conseguiu voltar para sua casa. Beck então o assegura que vai apressar as coisas. Mais tarde, duas das crianças que vivem no orfanato vão até o cofre porque acreditam que um fantasma agora reside na antiga base secreta. O menino garante à menina que está com ele que vai expulsar o cara que roubou a base secreta deles. De repente, a porta do cofre começa a abrir e com ela surge um cheiro forte e desagradável. Taiju sai do cofre com pacotes de drogas e sorri para as crianças, cumprimentando-as, mas as crianças ficam apavoradas antes de correrem, gritando que encontraram um fantasma fedido. Taiju fica confuso sobre o porquê de estarem chamando-o de fantasma fedido quando ele é só um cara normal. Embora não tenha tomado banho há uma semana, ele não acha que esteja tão fedido. Ele então se lembra de que deve se encontrar com seu chefe portador, Sr. O. Taiju pensa em tomar banho primeiro, mas se preocupa que isso possa fazê-lo atrasar. Ele está contemplando o que fazer quando uma mulher, que por acaso é filha de Beck, aparece. As duas crianças anteriores estão escondidas atrás dela, e elas estão se escondendo de Taiju, a quem veem como um verdadeiro fantasma fedido. A mulher revela que ouviu do pai dela que ele é quem está trabalhando no antídoto, e Taiju confirma isso enquanto se apresenta. Ele pergunta quem ela é, e ela revela que seu nome é Beck So-yeon, e que ela está trabalhando no orfanato. Ela menciona que as crianças estavam falando sobre um fantasma no porão, por isso ela veio verificar. Além disso, ela tem um pacote para ele. Taiju coleta o pacote e percebe que é a amostra do ferreiro. Ele agradece a So-yeon pela ajuda, dizendo que o pacote chegou na hora certa. So-yeon cobre o nariz enquanto diz a Taiju para continuar mantendo um bom relacionamento com o pai dela, sugerindo que ele tome seu banho no chuveiro do primeiro andar antes de sair. So-yeon então diz às crianças que é hora de elas irem, mas as crianças se certificam de lembrar Taiju de se lavar depois que elas forem embora. Taiju decide ver a amostra primeiro porque está ansioso para experimentar as facas voadoras de folha de salgueiro. Ele abre a caixa e encontra um bilhete colocado nas facas. O bilhete é do ferreiro, que pede a Taiju que dê um feedback depois que ele usar as facas. O cara escreve de maneira tão romântica, mostrando seu lado creepy novamente, fazendo Taiju rasgar o bilhete com raiva. Depois de acabar de rasgar o bilhete, ele examina a faca e fica contente que ela realmente parece decente porque é afiada e sólida. Taiju a joga para sentir o peso e confirma que o peso e a empunhadura são perfeitos. Como as facas saíram muito bem, Taiju mal pode esperar para ver quão bom será o casaco. Aparentemente, a maga lhe disse que iria dar o casaco de graça, enquanto garantia que o enviaria assim que estivesse pronto. No entanto, Taiju planeja pagar por isso, já que agora tem dinheiro para fazê-lo. Percebendo que já está atrasado, Taiju decide apressar-se, mas então se lembra de que precisa tomar banho primeiro. Não muito depois disso, Taiju chega ao Monte Jerry, onde encontra O e os membros do grupo que já o aguardam. Taiju pede desculpas por ser o último, enquanto pergunta se eles esperaram muito por ele. No entanto, O informa que ele chegou exatamente a tempo, pois eles também acabaram de chegar. O agradece a Taiju por ter vindo depois que pediu. De repente, Taiju diz a O que ele não precisa se preocupar porque ele também o ajudou muito, então favores como esse não significam nada para ele. Justamente então, um dos membros do grupo, Jang Won-jun, fala rudemente com Taiju, chamando-o de portador insignificante e sugerindo que ele peça desculpas por chegar atrasado. Taiju diz a Won-jun que ele está passando dos limites na forma como o está tratando, pois ele não chegou atrasado e não vê razão para pedir desculpas. Won-jun fica furioso que Taiju esteja respondendo a ele quando ele é apenas um portador comum. Ele ameaça cortar Taiju, e Taiju já está perdendo a paciência, considerando até matá-lo. Ele percebe que os outros portadores devem ter fugido, e é por isso que ele acabou sendo um substituto na equipe. O então sussurra para Taiju, dizendo para ele ignorar Won-jun, porque ele não quer que o negócio desmorone por causa da quantia de dinheiro envolvida. Taiju fica em silêncio, mas Won-jun acredita que ele está com medo da espada, e é por isso que ele ficou calado. Mesmo que Taiju esteja muito irritado com toda a situação, decide pedir desculpas.
O líder do grupo então diz a Wonjun para esquecer isso, dizendo a ele que Taiju é apenas uma perda de tempo. Wonjun se afasta, dizendo a Taiju para se considerar sortudo, pois ele estava prestes a cortá-lo. O então pergunta a Taiju se está tudo bem, enquanto se desculpa por toda a situação, mas Taiju o assegura de que está tudo bem. De repente, Taiju percebe que há apenas 7 pessoas na equipe, e essa é uma missão que precisa de pelo menos 15 membros. Taiju é forçado a se manifestar, dizendo a eles que o número de pessoas na equipe é muito baixo, mesmo que tenham começado a reduzir os membros graças ao antídoto contra os mosquitos que foi desenvolvido recentemente. O questionamento de Taiju deixa Wonjun furioso novamente, e ele pergunta a Taiju se ele tem um desejo de morrer. Taiju responde que tudo o que ele fez foi pedir pela segurança dos carregadores que ele despreza, enquanto revela que não tem intenção de ir se não for uma missão segura. Wonjun quase explode de raiva e pergunta a Taiju por que alguém que vai morrer está falando de volta. A escolha de palavras dele imediatamente acende um alerta de SOS no cérebro de Taiju. Wonjun ameaça matar Taiju ali mesmo, mas o líder da equipe, Kwon Dong-seok, o impede, dizendo que não haverá ninguém para carregar suas bolsas se ele matar Taiju. No entanto, ele avisa Taiju que não pode falar novamente, porque se o fizer, vai cortá-lo membro por membro enquanto o alimenta para bestas mágicas. Kwon e Wonjun se afastam zombando de Taiju, e a essa altura, Taiju já os considera fora de controle, porque eles cruzaram a linha. Ele está até pensando em matá-los no ato, pois agora tem poder para isso. Momentos depois, Kwon diz a todos para tomar o antídoto porque é hora de se preparem para partir. Ele então pede desculpas a Taiju por toda a situação, mas Taiju deixa claro que está tudo bem. No entanto, ele quer saber se eles realmente vão sair com tão poucas pessoas. Ele revela que, de acordo com as informações que recebeu, estão se dirigindo ao território de caça das doninhas. Aparentemente, eles sempre precisaram de muitas pessoas nas missões por causa dos mosquitos, mas graças ao antídoto, podem tirar os trajes à prova de insetos, enquanto também reduzem o número de membros necessários para uma expedição. Taiju menciona que está um pouco ansioso, mas como há 2 novatos na equipe, ele não acha que tenham algo com que se preocupar. Ele então entrega a Taiju uma garrafa do antídoto, dizendo que trouxe uma para ele. Taiju agradece enquanto coleta a garrafa, e ele percebe que seu poder conseguiu trazer uma nova mudança. Ele lembra o que o mago lhe disse sobre salvar pessoas, e percebe que conseguiu salvar muitos de morrerem por causa dos mosquitos apenas produzindo o antídoto. Taiju fica feliz por poder realizar o desejo dela, e também percebe que seu novo poder também o transformou. Acontece que ele já perdeu o controle de sua intenção assassina 2 vezes por causa de Wonjun e de seus membros da equipe medíocres. Ele conclui que a razão para isso é a personalidade de Tang. Ele é alguém que prioriza matar aqueles que não gosta, em vez de simplesmente deixar pra lá. Tang possui o que é conhecido como coração venenoso, e após o evento de compartilhamento de almas com ele, parece que o coração venenoso está agora vazando para a personalidade de Taiju. Taiju não considera isso uma má mudança, já que ele era fraco demais para sobreviver no mundo atual. Nesse momento, Taiju diz a O para ficar próximo a ele durante a missão, e O fica surpreso que um carregador sem poder esteja pedindo para ele ficar atrás dele quando há despertos na equipe. O acredita que Taiju está brincando, mas Taiju o informa que está falando sério, pois tem sentido uma sensação sombria vindo do fundo da floresta há algum tempo, e a intenção de matar feroz que ele está percebendo é, na verdade, direcionada a eles. Nos rumores daquelas dias, Tang havia ido atrás dos conspiradores que estavam trabalhando com o culto demoníaco. Tang uma vez mirou em um dos colaboradores. O cara implorou por sua vida, alegando que haviam sido enganados, mas Tang não é alguém que escute isso. Ele menciona que está ciente do fato de que o grupo matou incontáveis civis para fazer a pílula de sangue demoníaco. De fato, o demônio relâmpago Zhuge Cheon usou seu próprio filho, e Tang está furioso com tudo isso. Ele coloca Yugi de joelhos sem piedade antes de terminá-lo com um ataque poderoso, despedaçando-o enquanto promete enviar o resto de seus companheiros para ele. De volta ao Monte Jerry, o grupo conseguiu derrotar um monte de monstros doninha. Wonjun se vangloria de quão fácil é derrubar as doninhas, já que não estão sendo sobrecarregados pelos trajes repelentes de insetos. Eles reuniram um monte de cristais de energia, e Wonjun está feliz com isso. Ele aproveita a oportunidade para falar mal de Taiju, dizendo que não precisam de um grande
número de pessoas porque já são suficientes, enquanto zombam dele, dizendo que ele está preso sendo um carregador porque é medroso. Oken percebe a raiva borbulhando dentro de Taiju e rapidamente o incentiva a admitir que está errado, apenas para que a paz reine, mas Taiju não consegue acreditar que Wonjun está agindo todo pomposo graças ao antídoto que ele fez. Ele já começa a pensar em matá-los, pois são homens mortos andando. No entanto, decide segurar a onda porque não está pronto para usar lixo como eles como amostras-alvo para suas facas voadoras de folhas de salgueiro. Basicamente, o grupo conseguiu caçar várias doninhas graças ao antídoto, mas ele se pergunta como vão lidar com o verdadeiro perigo que espreita nas sombras. Taiju então diz: o que a carnificina está prestes a começar, e ele não deve esquecer o que lhe disse sobre ficar perto. O está confuso e pergunta a Taiju o que exatamente está começando. Taiju responde que não é nada demais, mas algo que é conhecido por ser difícil de lidar na montanha, que é um ataque de bestas mágicas. De repente, um lobo de pelagem vermelha aparece à distância e parece absolutamente aterrorizante. O suor escorre do rosto de O quando vê isso, mas Taiju o assegura de que ele não tem nada com que se preocupar. O não acredita em uma palavra que sai da boca de Tai Jou e sugere que eles fujam, porque este é um monstro que exige pelo menos um classificado comum para enfrentar. Mesmo que um lobo já seja um problema, a situação se torna mais desastrosa, porque eles se movem em um par, um macho e uma fêmea. Wonjun tenta agir durão balançando sua espada em direção a um dos lobos, mas ele desvia de seu ataque. Com medo, ele chama Kwon, perguntando o que eles devem fazer. De repente, Kwon vira as costas e sai correndo à distância, abandonando os membros de sua equipe. Um dos membros do grupo se aproxima de Wonjun, chorando no ouvido dele, dizendo que eles estão ferrados, mas Wonjun grita com ela, dizendo que eles vão lidar com toda a situação da forma que sempre fizeram. Ele diz a ela que vão jogar os carregadores para os lobos como isca, que sempre foi o jeito deles. O então se vira para Taiju, dizendo-lhe para mostrar algo, porque ele não pode simplesmente confiar nele com base em suas palavras. Taiju responde que vai lhe mostrar algo e tira uma de suas facas. Usando a arte da faca voadora, ele a arremessa na orelha direita de Wonjun, cortando-a limpidamente, e a faca se prende a uma rocha graças ao poderoso impulso que gerou. O fica chocado ao ver isso, e Taiju expressa seu desdém por Wonjun e seus membros, dizendo que são um pedaço de lixo. A faca que Taiju lançou cortou a orelha direita de Wonjun antes de atingir uma rocha, quase acertando Kwon, que estava tentando escapar. De repente, Wonjun percebe que o lobo à sua frente já está morto. Deixando-o a perguntar quando isso aconteceu, parece que a adaga lhe feriu a orelha, matou o lobo e ainda bloqueou Kwon de sair. O se vira para Taiju, perguntando como ele conseguiu derrubar o lobo com um único golpe. O outro lobo está devastado pela morte de seu parceiro, mas antes que possa se mexer, Taiju libera sua aura, dizendo ao lobo para ser um bom garoto, porque se ele tentar algo engraçado, vai acabar com sua vida. Taiju então pergunta aos despertos se isso é o que eles fazem toda vez que a situação não sai como planejado. Wonjun, de forma arrogante, pergunta por que ele se importa com o que eles fazem, afirmando que é natural para os fracos morrerem em prol dos despertos. Taiju fica satisfeito com sua resposta e diz a ele que ele está prestes a experimentar o mesmo sentimento. Taiju então salta para a pedra ao lado deles para ter uma visão adequada. Ele libera o lobo sobre eles e diz aos despertos para lutarem contra ele. Taiju se senta calmamente, como se estivesse prestes a assistir a um filme, e lhes diz que já lidou com um dos lobos, então o outro não deve ser um grande problema. Kwon, que também perdeu uma orelha, pensa que Taiju está brincando e pergunta se ele acha que pode sair impune mexendo com despertos. Contudo, a dama da equipe pede a Taiju que mate o lobo por eles, prometendo que vão pagar uma quantia alta. Wonjun simplesmente diz à dama para calar a boca, chamando-a de um termo derogatório. De repente, uma adaga passa perto de sua orelha esquerda, cortando-a, tornando-o completamente sem orelha. Taiju lhe diz que não precisa de suas orelhas, já que é difícil para ele compreender a fala humana. Com uma aura aterrorizante, Taiju se repete, lembrando aos despertos que ele é o carregador e eles os combatentes, já que estavam tão cheios de energia quando lutaram contra as fuinhas mais cedo. Taiju lhes informa que espera a mesma empolgação deles. Wonjun pergunta se ele acha que eles vão fazer o que ele diz. E como eles estão se recusando a ouvi-lo, ele lhes avisa que o lobo tem planos para eles, percebendo que o lobo está prestes a atacá-los.
Moonjun se prepara para lutar, mas antes que possa reagir, sua cabeça voa de seu pescoço. Quan também acha que é um grande personagem, mas o lobo desce sobre ele e o esmaga também. Os outros dois então tentam fugir, mas o lobo os extermina após acabar com eles. Oh percebe que a besta está se aproximando dele e chama Taiju com medo. Taiju então percebe que a besta ganhou confiança ao matar os outros despertos. Taiju realmente pretende poupar o lobo porque ele já mostrou a diferença entre seus níveis. Sendo assim, Taeju conclui que não tem escolha se não deixar o lobo morrer. Ele salta em direção ao lobo e o esmaga contra o chão com sua palma envenenada, deixando uma grande explosão que abala a Narya. Fica em choque porque Taeju não tinha nenhuma marca e era tão forte, questionando-se por que Taeju está trabalhando como carregador. Começa a cair a ficha para que Taeju pode ter sido quem derrotou os orcs da última vez. Ele percebe que Taeju deve ter alegado que o mago foi quem fez isso para esconder seus poderes. Taeju então começa a andar em direção a falando sobre como é revigorante usar seus poderes, pois ele esteve preso fazendo antídotos por um bom tempo. Congela de medo porque acredita que vai morrer nas mãos de Taeju. No momento em que Taeju se aproxima para perguntar se ele está bem, colapsa de joelhos, pedindo a Taeju para poupar sua vida. Taeju ri nervosamente, dizendo a que não tem razão para matá-lo. Fica surpreso ao ver que Taeju não tem intenção de matá-lo, e Taeju o encoraja a se levantar, perguntando se ele se machucou em algum lugar. Assegura que não, pois está bem. Taeju lhe diz que tem um favor a pedir, e diz para ele falar. Taeju começa mencionando o que acabou de testemunhar, mas interrompe, dizendo que não viu nada porque é legalmente cego. Taeju fica contente que seja cooperativo e sugere que eles desçam a montanha. Enquanto estão prestes a sair, Taeju acredita que os corpos serão devorados por bestas mágicas, assim como acontece no Monte Siarak, mesmo que ele não os tenha matado diretamente, mas os levou à morte. Taeju não sente nenhum sentido de culpa. Na verdade, ambas as suas personalidades não sentem culpa alguma sobre as mortes daqueles indivíduos desprezíveis. Taeju está preparado para matar qualquer um que use os fracos como escudos, apenas para sobreviver, porque são canalhas assim como o clã Jug. Mais tarde, dentro do Castelo Guri, que abriga a sede da WJ Pharmacy, alguns indivíduos importantes estão tendo uma reunião na sala de reuniões. Eles estão chateados porque ninguém vem mais à sua farmácia desde que Beck começou a vender o antídoto. O presidente da Sajipyong Drugstore, Nam-bok, menciona que eles possuem a maioria das farmácias da cidade, mas não conseguem colocar as mãos na farmácia de Beck porque o Comitê de Autonomia os bloqueou de tocá-lo, já que ele alimenta os órfãos. Lee Gilio, o presidente da Nuri Drugstore, acredita que tudo isso é uma farsa, e Nam-bok sugere que Gilio forneça uma solução em vez de apenas reclamar cegamente. Joe Seok, da YJ Pharmacy, pede aos dois que se acalmem e parem de brigar em todas as reuniões. Seok então sugere que eles parem de ficar enrolando e apenas compartilhem seu progresso, já que todos estão no mesmo barco. Eles estão todos preocupados que falharam em fazer o antídoto, e Nam-bok diz que vão conseguir fazer o antídoto em breve, pois é apenas uma questão de tempo. Gilio grita com ele, dizendo que todos sabem que isso vai acontecer no futuro, mas eles estão preocupados com o presente, pois estão prestes a falir. Seok então diz aos dois que não tem escolha a não ser fazer as coisas do jeito habitual, sem se preocupar com o Comitê de Autonomia. Gilio fica feliz em ouvir isso porque é exatamente o que ele quer ouvir. Gilio pergunta se a investigação já foi concluída e Seok liga o projetor, dizendo a eles para darem uma olhada no que ele está prestes a mostrar. Seok informa que a pessoa que desenvolveu o antídoto é Taeju, o filho mais velho de Kim, já que Kim é um brigadeiro general. Nam-bok fica preocupado que eles possam estar indo atrás de um alvo grande demais para eles. No entanto, Seok lhes diz que tudo na superfície é apenas uma farsa, porque a verdadeira informação ainda está bem escondida. Ele menciona que, segundo seu informante em Paju, Taeju é um rejeitado de mana e só entrou para o exército porque foi expulso de casa. Sua mãe biológica está morta, e seu pai se casou com uma nova esposa que é uma mulher de descendência japonesa. Uma vez que Taeju já cortou todos os laços com a família,
Nanbok planeja se encontrar com Taiju primeiro porque está confiante de que, não importa o quanto Beck prometeu a ele, eles poderão convencê-lo com mais dinheiro. E se ele acabar recusando, eles simplesmente vão proceder com seus métodos habituais. Ao mesmo tempo, na base do Exército Imperial no Monte Jerry, o comandante da base recebe as informações que solicitou. Aparentemente, o relatório é do Comitê de Autonomia e é todo sobre Taiju. O comandante fica surpreso ao saber que Taiju é filho de Kim. Aparentemente, eles uma vez solicitaram um contrato de fornecimento. Isso foi rejeitado anteriormente devido à falta de estoque. Graças ao veredito do imperador, eles não puderam interferir com Guri também. Então, simplesmente desistiram. No entanto, isso fornece uma nova pista, e como Taiju é filho de Kim, o comandante acredita que as coisas podem correr bem. Acontece que o cara está planejando lançar uma subjugação em grande escala no Monte Guri, se conseguirem garantir o antídoto para evitar a onda de bestas mágicas da montanha. Como ainda são pai e filho e não se desherdaram, o comandante está convencido de que garantir o suprimento é praticamente garantido. Acontece que esse comandante é Jin Hyung, e ele também é um desperto de rank mestre, que é tenente-general no exército. Ele então diz ao seu assistente para contatar o Peaju imediatamente porque gostaria de falar com o brigadeiro-general Kim. Pouco depois, Kim recebe uma ligação do tenente-general sobre a produção do antídoto de seu filho, e sua esposa também está na sala quando a chamada chega. Honda não perde tempo falando sobre como Taiju agora é um bom menino, e ela sugere que eles comprem passagens para voar rapidamente para Guri. Ela afirma que Taiju tem pouca experiência social, e como ele tem muito dinheiro em mãos, pode ser enganado. No entanto, Kim diz à mulher para deixar Taiju em paz. Ela fica surpresa ao ouvir isso, e Kim reitera suas palavras, dizendo a Honda que Taiju já foi removido do registro familiar deles. Então ele é uma criança que saiu do seu seio. Honda discorda, dizendo que o registro familiar é apenas uma farsa, porque ninguém pode facilmente romper um vínculo dado pelos céus, o que significa que eles ainda têm que ajudá-lo. Kim está cansado de repetir-se e diz a Honda para deixar Taiju ser, se ela ainda tiver alguma consciência em seu coração frio. Honda fica chocada ao ouvir isso, deixando-a se perguntar se Kim já sabe sobre a tentativa de assassinato. No entanto, ela acredita que não tem nada com o que se preocupar, porque nenhuma evidência pode ser rastreada de volta a ela, uma vez que Indong já está morto. Honda grita com Kim, dizendo a ele para dizer a Taiju que pelo menos forneça ao exército o antídoto, pois isso pode levar a uma promoção para ele, já que o exército acredita que ele sabe como persuadir Taiju. Honda grita com ele, perguntando quanto tempo ele acha que Kyushu continuará apoiando Paju, porque Kyushu também está enfrentando dificuldades no momento. Ela menciona que conseguir o pagamento da matrícula para Taepyeong e Taechon também é difícil no momento. Ela tenta chantagear emocionalmente, dizendo que os dois também são filhos dele, mas Kim simplesmente diz a ela para ir até Taiju. Frustrada, Honda sai da sala, dizendo a Kim para fazer o que quiser, e que ela também fará as coisas do seu jeito. Depois que ela se vai, Kim solta um suspiro de alívio porque pensou que seu filho estava realmente morto, uma vez que não teve contato com ele por meses. No entanto, parece que ele estava vivendo muito bem em Gori, e Kim está grato por Taiju estar passando sua vida restante de forma significativa. Enquanto isso, no mercado de Gori, Taiju se dirige à Flame Boutique porque recebeu a notícia de que seu casaco de 4 bilhões está pronto. Ele o veste, e acontece de ser do seu tamanho perfeito. A sensação também é muito boa, e ele agradece a maga por isso, admitindo que um casaco feito de subprodutos de bestas mágicas é definitivamente diferente. Ele acrescenta que é leve, mas ainda tem alta defesa e até funções de controle de temperatura. Taiju agradece a maga por tingi-lo de cinza para torná-lo menos chamativo. Como se isso não bastasse, Taiju fica impressionado com a quantidade de espaço que a maga fez no casaco. A maga admite que pensou nisso enquanto o alterava, mas após ver quantas armas ele carrega, ela percebe que ele é um desperto na linha de furtividade. Taiju ri nervosamente, dizendo que sim, porque não tem outra explicação. Taiju então diz à maga que não pode aceitar o casaco de graça e exige saber o preço. No entanto, a maga se recusa, dizendo que é o preço de sua vida, então ela não se importa. Taiju diz que está bastante certo de que toda essa situação a colocou em uma posição difícil, porque ela está lhe dando algo que outra pessoa reservou. A maga garante a ele que ele não tem nada com o que se preocupar, porque ela já enviou a Yeonhee outro item. Depois, como ela se recusa a aceitar pagamento, Taiju se vira para uma seção da loja e pede à maga para lhe dar tudo o que está lá. Ele revela que será um presente para as crianças
crianças do orfanato, e isso também vai aumentar as vendas da maga. Então é uma situação ganha-ganha. Vendo o quanto ele está insistindo nisso, ela concorda e então diz a Tae-ju para dar um momento enquanto ela embala tudo. Ao se afastar, ela pensa em quanto Tae-ju é uma boa pessoa. Nesse momento, Seok entra na loja dizendo a Tae-ju que estava procurando por ele. Ele se apresenta e entrega seu cartão de visita a Tae-ju, mas Tae-ju o rejeita com clara repulsa no rosto. Suki acredita que Tae-ju está incomodado com a visita repentina, e Tae-ju fica feliz que ele saiba. Ele então pergunta o que ele quer e como conseguiu encontrar seu local. Suki se gaba de sua influência na cidade, dizendo que não há nada que a farmácia da associação não saiba na cidade. Ele então diz a Tae-ju que não vai cortar caminhos e informa que quer que o antídoto do veneno de mosquito seja fornecido ao seu grupo também. Tae-ju sorri, perguntando se ele está pedindo um favor ou se está ameaçando-o. Suki responde que é um favor no momento, e Tae-ju o informa que não está interessado. Suki continua dizendo que ele vai arcar com a taxa de cancelamento, enquanto dá a Tae-ju 3 vezes o preço do suprimento que Beck lhe deu. Tae-ju ainda recusa a oferta, dizendo que não é uma pessoa desonesta. Suki não está pronto para desistir e o instiga a vender a fórmula por 5 bilhões. Tae-ju pergunta se ele venderia a fórmula por um preço tão baixo se estivesse em seu lugar. Suki fica completamente irritado por estar sendo rejeitado e diz a Tae-ju que ele pode ter dificuldades em Guri por causa disso. Mas Tae-ju informa que ele não tem nada com o que se preocupar, porque pode cuidar de si mesmo. Quando a maga retorna, Suki já foi embora, e ela fica surpresa por não ter ouvido ninguém, pois acreditava que havia mais alguém lá. Tae-ju lhe diz que ela não precisa se preocupar porque o cara é apenas um vendedor, e já o mandou embora. Enquanto isso, Suki fez uma ligação para seu associado, dizendo a ele que é hora de começarem a operação e fazê-la como costumam fazer. Mais tarde, nos arredores da cidade onde a mansão de Tae-ju está sendo construída, Tae-ju aparece com sacolas de presente, e Beck pergunta o que ele está segurando. Tae-ju revela que, como Beck está sempre ajudando-o, ele simplesmente comprou algumas roupas para as crianças em agradecimento. Beck fica impressionado com isso e abraça Tae-ju fortemente, dizendo a ele que é uma luz brilhante. Ele garante que nunca vai esquecer a graça, dizendo que vai fazer mais a partir de agora. Tae-ju fica feliz que ele goste e agradece a Beck por ajudá-lo a comprar o prédio enquanto também ajudava na construção. Tae-ju então diz a Beck que pode acabar aceitando o que ele lhe propôs anteriormente. Beck fica surpreso que Tae-ju finalmente tomou uma decisão e revela que Seok veio vê-lo mais cedo naquele dia. Ele menciona que a reunião com o cara lhe deu certeza e Beck fica preocupado ao ouvir que ele se encontrou com Seok. Ele pergunta se ele não o machucou, mas Tae-ju assegura de que está bem porque o cara só o ameaçou um pouco. No entanto, isso apenas lhe lembrou de como as pessoas sem poder estão sendo tratadas. Por causa disso, ele decide que vai criar uma empresa farmacêutica, assim como Beck sugeriu, e quer que Beck continue a ajudá-lo. Beck concorda com isso, e Tae-ju o incentiva a finalizar a construção, enquanto revela que ele vai ficar afastado por um tempo. Ele menciona que estará fora até a empresa ser estabelecida, porque está tentando desenvolver alguns novos medicamentos. Falando sobre a arte do espírito do veneno caótico sem forma, é a arte marcial exclusiva criada por Tang. Basicamente, combina o método básico de cultivo mental do clã, o cultivo de Chi dos 5 elementos, com a iluminação de várias artes marciais, e consiste em um total de 10 estrelas. A primeira e segunda estrela é a criação da essência do veneno. A terceira e quarta estrela é a produção de antídotos. A quinta e sexta estrela é a emissão de energia do veneno. A sétima, a nona estrela é a físico venenoso, projeção da energia, da espada e recuperação de armas ocultas, enquanto a 10ª estrela é a manifestação do espírito do veneno. Após a 10ª estrela, é necessário despertar o espírito do veneno através da iluminação. Aparentemente, apenas aqueles que alcançaram o espírito do veneno podem usar a técnica secreta chamada chuva de pétalas torrenciais de 10.000, que Tang usou para derreter o demônio celestial, o governante do culto demoníaco. Enquanto isso, Tae-ju está preso no Monte Jerry, derrubando monstros venenosos. Ele se depara com uma lynx de garras envenenadas, que é do tamanho de um tigre, e graças à dureza do monstro, ele quase fica sem energia interna e armas.
Como seu nível atual é a terceira estrela, ele percebe que está em algum lugar entre um artista marcial de segunda linha e um artista marcial de primeira linha do Jianghu. Taeju não está satisfeito com seu nível atual porque acredita que ainda é vergonhoso, e é por isso que ele ficou preso na montanha, absorvendo o veneno de bestas mágicas. Ele verifica o saco de veneno da besta que acaba de derrotar e percebe que é bastante enorme. Como ele possui todas as memórias de Tang, cultivar venenos é fácil para ele. Ele está convencido de que, desde que continue consumindo novos venenos, pode crescer muito rápido porque seu corpo era lento para se adaptar. Em certo ponto, isso o deixou preso na terceira estrela. No entanto, seu corpo agora se estabilizou e avançar para o próximo estágio não será um problema. Taeju está convencido de que, se ele absorver o veneno do cervo de água espora que estava mirando, isso será suficiente. Depois de acabar com a Lynx, Taeju se lembra de que precisa recuperar suas facas caras. Momentos depois, ele encontra o cervo de água espora, que é uma besta mágica dócil e não hostil com duas corcovas nas costas como um camelo. Sem hesitar, ele decapita o cervo, e a razão pela qual o cervo é temido imediatamente ganha vida. Aparentemente, quando ele morre, suas corcovas estouram, dispersando assim esporos microscópicos e extremamente tóxicos. Os esporos cercam a localização de Taeju e dizem que o veneno derrete os filtros das máscaras de gás. Também demora 1 hora para os esporos se dissiparem quando expostos ao ar, e só de tocá-los, Taeju não tem escolha a não ser admitir que é o veneno mais forte que encontrou até agora. Taeju imediatamente se põe a trabalhar porque não está disposto a deixar o veneno se perder. Ele se concentra em condensar a energia do veneno para absorvê-la em seu corpo, enquanto usa a arte do espírito do veneno para convertê-la em energia interna. Ele sabe que fazer isso o impulsionará imediatamente para alcançar a quarta estrela, e horas depois, ele ainda está circulando seu chi após absorver o veneno. Como a quantidade de veneno que ele absorveu é tão grande, isso dificultou a conversão em energia interna. Isso o deixa se perguntando se ele se deixou levar pela ganância, mas ao mesmo tempo, ele não está preocupado porque já entende as propriedades tóxicas, o que facilita o desenvolvimento de um antídoto para isso. Além disso, ele está convencido de que a Terra tem venenos mais diversos do que o mundo marcial, e usando essa vantagem, planeja se tornar mais forte muito mais rápido, porque não planeja permanecer fraco como antes novamente. Após horas de intensa circulação de Qi, ele finalmente atinge a quarta estrela e sente a energia borbulhando em seu corpo. Taeju se levanta e percebe que esteve na montanha por um bom tempo. No entanto, não foi um desperdício porque conseguiu alcançar a quarta estrela mais rápido e também obteve os ingredientes para o antídoto do cervo de água espora. Ele decide que é hora de voltar e se lembra que as coisas podem ter saído do controle graças à farmácia Iota. Não muito depois disso, ele retorna à drogaria e encontra a loja praticamente vazia. Ele supõe que os negócios estão indo muito bem. Beck está agradecido por ele estar finalmente de volta após 2 semanas, porque estava preocupado que algo tivesse acontecido, já que não conseguiu contatá-lo por telefone. Taeju menciona que seu telefone estava desligado porque estava treinando e desenvolvendo um antídoto. Taeju percebe que Beck e seu assistente parecem preocupados e perturbados, forçando-o a perguntar qual é o problema. Beck menciona que os representantes da empresa farmacêutica disseram que não irão mais fornecer-lhes, e eles até levaram tudo embora. Como se isso não fosse ruim o suficiente, o Departamento de Aprovação de Medicamentos do Comitê de Autonomia pediu que enviassem a lista de ingredientes para investigar os efeitos colaterais do antídoto. Quando Taeju ouve isso, ele pergunta a Beck se ele acha que é coisa de Seok. E Beck responde que não tem certeza, mas é o mesmo método que Seok costuma usar quando as coisas não vão do seu jeito. Ele menciona que o cara também é membro do Comitê de Autonomia. Taeju pergunta a Beck o que aconteceria se eles não fornecerem os ingredientes. E Beck diz que podem enfrentar uma proibição de vendas. Taeju se pergunta se o membro do comitê designado do Império também está trabalhando com Seok para fechar os olhos para tudo o que está acontecendo. Ele percebe que Seok está apenas começando com seus ataques imundos, assim como o clã Jugei. No entanto, ele só precisa atacar primeiro, como Tang faria. Taeju então diz a Beck o que eles vão fazer e o informa de que a solução para o problema deles é atacar primeiro para poderem enviar uma ameaça apropriada.
Beck fica confuso com isso, e Taeju lhe lembra que o comitê afirma que pessoas tiveram efeitos colaterais do antídoto, então é melhor que não o vendam mais. Taeju então diz a Beck para fechar a loja com efeito imediato. Depois de fechar a loja, eles vão para o orfanato, e Taeju fornece a carne do cervo para eles jantarem. Um gosto da carne de cervo espora leva Taeju a um estado de prazer alimentar. Acontece que a carne sempre foi considerada a melhor do império. Taeju então percebe que o rumor de que o imperador monopolizou as carcaças é verdade porque não há método conhecido para remover o veneno. Taeju admite que está feliz por ter escolhido fazer o antídoto do cervo de água. Basicamente, sua intenção original era apenas prevenir vítimas civis do veneno do cervo durante uma onda de bestas mágicas, mas com o gosto da carne, ele está praticamente certo de que qualquer um que experimentar imediatamente se tornará um escravo dela. Na verdade, Beck e as crianças adoram tanto a carne. Taeju já está pensando em começar um negócio de carne de veado aquático. Ele considera fornecê-la ao imperador, que é obcecado pela carne, enquanto verifica casualmente sua habilidade com a espada. Isso porque há rumores de que ele está no nível de mestre. Depois de terminarem de comer, Beck agradece a Taeju por fornecer uma carne tão boa, expressando sua surpresa de que o novo antídoto é para o aterrorizante veado aquático. Beck admite que Taeju é incrível, mas está preocupado com o fechamento da farmácia. Taeju insiste que Beck confie nele e apenas espere para ver o que vai acontecer. Ele quer ver quem irá se arrepender de não vender o antídoto. 5 dias depois, Park aparece na farmácia de Beck e ele fica chocado ao descobrir que a loja ainda está fechada. Park está preocupado porque ele só tem algumas garrafas do antídoto restantes e não há como ir à caça sem isso. Alguns despertadores também aparecem e acreditam que os rumores que estão circulando podem ser verdadeiros. O rumor que está rodando é que o antídoto deixa as pessoas doentes após o uso, razão pela qual o Comitê de Autonomia exigiu que a fórmula fosse tornada pública. Mas Beck não conseguiu lidar com a pressão e fechou a loja. Park não consegue acreditar que esses são os rumores estúpidos que estão circulando, pois ele é a prova viva de alguém que tomou todos os medicamentos de Beck e nada aconteceu com ele. De repente, eles sentem uma presença esmagadora no local e acaba sendo Young-Hok. Park fica surpreso que o capitão do grupo de vigilantes esteja lá, deixando-o se perguntando se ele está envolvido com a farmácia Weijou. Young-Hok, então, diz aos despertadores que estavam ali que a decisão de fechar a farmácia foi tomada pelo comitê e permanecerá até que a análise da fórmula esteja completa. Young-Hok diz aos despertadores para se dispersarem, pois ele não quer vê-los vagando por ali. Park discute com ele, dizendo que tudo isso é ridículo porque ele participou dos testes clínicos e nada aconteceu com ele. Park pergunta a Young-Hok como eles deveriam caçar sem o antídoto. Ele quer saber se estão dizendo que devem voltar a usar trajes à prova de insetos. Os outros despertadores logo se juntam a ele na protestação, dizendo a Young-Hok que não estão prontos para voltar aos velhos tempos. Eles exigem que o comitê permita que Beck venda os antídotos ou traga uma testemunha que tenha sofrido os supostos efeitos colaterais, pois acreditam que Young-Hok e os poderosos despertadores não se importam, uma vez que são imunes a venenos. Young-Hok fica surpreso que os despertadores tenham coragem de retrucar com ele, e inicialmente pensa em matá-los, mas muda de ideia. Ele lhes diz para se mandarem antes que ele os mate. No fundo, Young-Hok está irritado que o agente administrativo o está fazendo fazer seu trabalho sujo tudo por causa do voto da maioria. Aos poucos, os despertadores começam a sair um a um, exceto Park, o leal. Young-Hok fica frustrado ao perceber que é o último, homem de pé, e está prestes a sacar sua espada para matar Park, que pensa que ele está blefando quando Park corre, se desculpando por desafiá-lo. Young-Hok fica enojado com a bagunça que tem que limpar e pensa em ensinar uma lição a Seok por tentar manipular o comitê permanente. Enquanto isso, Seok está em seu carro e está ao telefone com o agente administrativo. Ele expressa sua gratidão por o homem ter Young-Hok sob controle, e o agente administrativo lhe diz que Young-Hok pode ser um classificado mestre, mas ele ainda é um dos 3 membros do comitê permanente. Ele informa a Seok que enquanto ele e o presidente Min estiverem presentes, não há nada que Young-Hok possa fazer contra a regra da maioria, porque ele deve se ater à manutenção da ordem pública, assim como está fazendo atualmente. Ele acrescenta que Young-Hok na verdade não se importa, desde que limites não sejam cruzados, porque tudo o que ele se preocupa é com a cidade.
Seok então diz ao agente administrativo que tudo vai acabar bem, desde que eles possam tirar Young-hok do caminho, uma vez que a próxima fase está prestes a começar. Seok garante ao agente administrativo que ele vai recompensá-lo, ao afirmar que Baek não conseguirá durar mais de uma semana, a menos que dinheiro caia repentinamente do céu. Enquanto isso, Tae-ju está em uma reunião com o general Hyung e informa ao general que vai fornecer 1 milhão de garrafas para seu corpo de defesa. Ele menciona que o preço permanecerá em 50.001 por garrafa, e no momento em que diz isso, a expressão de Hyung se torna repentinamente fria. Tae-ju fica se perguntando o que pode estar errado com ele. Pensa que ele está chateado porque está oferecendo o antídoto às forças armadas pelo preço regular. No entanto, o assistente de Hyung diz a Tae-ju que o comandante está, na verdade, de bom humor. Nesse momento, Hyung pergunta a Tae-ju se ele precisa vender mais barato para eles, e Tae-ju fica chocado ao ouvir que o preço é considerado baixo. Hyung se volta para seu assistente, perguntando-lhe se eles podem obter 50 bilhões de won do fundo de reserva, e ele diz que sim. Hyung então diz ao assistente para depositar metade disso imediatamente como um pagamento inicial. Nesse momento, Tae-ju diz a Hyung que tem mais um produto para oferecer, e Hyung se surpreende que Tae-ju não esteja vendendo apenas o antídoto contra mosquitos. Tae-ju revela que está tentando estabelecer sua própria empresa em breve, então desenvolveu recentemente outro medicamento. Ele traz a carne de veado, pedindo a Hyung que experimente. Hyung assume que é carne comum e revela que não quer comê-la porque está cuidando da saúde. Tae-ju então lhe diz para apresentá-la ao imperador, pois ele com certeza vai adorar, uma vez que é carne de veado da água, veneno das esporas. Hyung e seu assistente ficam em choque ao ouvir isso, pois essa é uma carne que se diz ter gosto de céu, com suco jorrando como uma fonte. Hyung expressa sua admiração por Tae-ju e não perde tempo perguntando se ele gostaria de se reenlistar nas Forças Armadas, pois eles precisam de pessoas como ele. No entanto, a expressão facial de Tae-ju mostra que ele não está interessado. Após a reunião com Tae-ju, Hyung fica em pé ao lado da janela de seu escritório, pensando sobre sua jornada até agora. Ele fala sobre como é seu trabalho controlar ondas de bestas mágicas na fronteira, enquanto mantém a população de bestas mágicas. Basicamente, ele estava chateado quando foi nomeado como comandante, porque se conseguisse conter as bestas mágicas na fronteira, seria considerado um dia normal, mas se falhasse, tinha que assumir a responsabilidade. No entanto, depois de um tempo, uma oportunidade surgiu para ele. Ele pergunta a seu assistente sobre o antídoto para veado aquático, e seu assistente lhe informa que tudo já foi resolvido, exatamente como ele indicou. O assistente diz a Hyung que é exatamente como ele suspeitava, pois a razão pela qual eles negociaram com eles é devido ao conflito deles com a associação farmacêutica liderada por Seok. Seu assistente acrescenta que eles também trabalharam na questão do jornal que ele pediu para resolver, e a notícia sobre o exército fechando um acordo para o antídoto e a caça ao veado aquático será publicada no dia seguinte. Hyung fica satisfeito com o trabalho de seu assistente e lhe diz para ficar de olho em Tae-ju, enquanto o incentiva e te ajudar Tae-ju se ele precisar. Nesse momento, Hyung agradece a seu assistente por ajudá-lo até agora, e o assistente solta um profundo suspiro de alívio, porque seu mestre finalmente reconheceu seu duro trabalho ao longo dos anos. De repente, Hyung agarra seu assistente e o puxa para um abraço, dizendo a ele que é hora de aproveitarem essa oportunidade para subir até a família imperial. O assistente assegura a Hyung que ele acredita nele e continuará a segui-lo. O barulho da celebração dos dois quase abala as paredes do edifício, deixando os outros funcionários aterrorizados. Mais tarde, Baek e Tae-ju se encontram em sua casa, e Baek lhe diz que a empresa logo será fundada, e tudo o que falta é escolher um nome. Tae-ju agradece a Baek pelo seu trabalho duro, ao mesmo tempo em que expressa seu alívio por o acordo com os militares ter sido bem-sucedido. De fato, ele está contente que Hyung preparou o terreno para eles, salvando-os do incômodo ao vazar seu contrato com os militares e o novo desenvolvimento de uma droga como uma notícia exclusiva. Tae-ju percebe que o cara não chegou à posição de comandante por pura sorte. Tae-ju diz a Baek que, com tudo que está acontecendo, a maré virou a favor deles.
Aparentemente, Beck também conseguiu pagar o empréstimo que fez com o adiantamento que obtiveram dos militares. Na verdade, Beck cancelou todas as contas que tinha no banco por despeito. Tai-Ju está satisfeito com seu trabalho e o incentiva a usar o dinheiro que resta para administrar o orfanato. Nesse momento, Tai-Ju diz a Beck que pensou muito sobre isso e acha que não conseguirá administrar a empresa sozinho. Ele informa a Beck que precisa de um parceiro confiável e pergunta se Beck está disposto a se tornar seu sócio. Beck fica surpreso ao ouvir isso e diz a Tai-Ju que tudo o que ele fez foi administrar uma pequena farmácia, então não acha que será de muita ajuda. Tai-Ju discorda, dizendo que a única coisa que sabe fazer é medicina, e ele nem sabe como vendê-la. Tai-Ju avisa que não pode fazer o negócio sem sua ajuda. Beck fica impressionado com o quanto Tai-Ju pensa nele. Beck então concorda em ser seu parceiro, mas afirma que será uma divisão de 9-1, com Tai-Ju recebendo a maior parte. No entanto, Tai-Ju discorda e sugere que façam uma divisão de 7-3. Beck concorda, mas informa a Tai-Ju que não será ele a gerenciar, pois há alguém mais capaz. Acontece que essa pessoa também foi criada no orfanato, e Beck diz a Tai-Ju que já a conheceu. A pessoa de quem ele está falando é So-yeon, e Beck menciona que ela é a mais inteligente entre suas crianças. Ele pergunta a Tai-Ju se está tudo bem com isso, para que ele possa chamá-la imediatamente. No fundo, Tai-Ju está impressionado com como Beck tem administrado tudo, pois ele criou crianças que entraram na sociedade com várias profissões, o que é basicamente seu superpoder. Tai-Ju assegura a Beck que está aberto a trabalhar com qualquer um que seja capaz, e os dois apertam as mãos para selar o acordo. Tai-Ju então diz a Beck que um nome de empresa acaba de vir à sua mente. Ele revela que o nome é Tai-Hong Bio, que é uma combinação dos nomes deles. Beck fica satisfeito com o nome e assegura a Tai-Ju que ele irá registrá-lo imediatamente. Além disso, menciona que chamou pessoas despertas que cresceram no orfanato para que possam proteger Tai-Ju como seguranças. Tai-Ju pergunta por que ele fez isso, e ele revela que Seok pode querer usar a força, então ele quer que os rapazes o protejam. Tai-Ju assegura a Beck que ele está bem e sugere que os rapazes protejam o orfanato em vez disso. No fundo, Beck se pergunta no que Tai-Ju está se apoiando, que o faz ter tanta confiança, já que Tai-Ju não tem nenhuma marca no rosto. Beck acredita que ele não é despertado e se pergunta se Tai-Ju está contando com sua antiga força militar. Tai-Ju percebe a preocupação no rosto dele e pergunta por que ele ainda demonstra tanta desconfiança após tudo o que já lhe mostrou. No entanto, Beck assegura-lhe que confia nele, revelando que não há ninguém em quem confie mais do que nele. Tai-Ju então decide esclarecer as coisas e diz a Beck para chamar os rapazes despertos que deveriam ser seus seguranças, pois gostaria de provar suas habilidades enquanto testava o antídoto para o veneno de esporo. Com um sorriso no rosto, Tai-Ju diz a Beck que gostaria de ir à caça com o grupo. Não muito tempo. Depois Tai-Ju e o grupo vão ao Monte Jiri, e o líder do grupo, Baek Chang-hun, fica impressionado com o impecável casaco de 4 bilhões de won de Tai-Ju. Como Tai-Ju está liderando a fila, o cara lhe dá um tapinha nas costas, sugerindo que ele lidere a fila em vez disso, porque bestas mágicas podem aparecer a qualquer momento. No entanto, Tai-Ju diz firmemente ao cara para não chamá-lo de chefe, mas para se referir a ele como irmão. Chang-hun concorda com isso e reafirma o que disse, pedindo a Tai-Ju para ficar atrás dele, pois eles deveriam protegê-lo. Tai-Ju permanece em silêncio e o cara pede desculpas se suas palavras foram inadequadas. No entanto, Tai-Ju diz a ele que não há nada a se desculpar porque ele já está acostumado com isso, já que não é uma pessoa despertada. Ele então lhe diz que vão conversar mais sobre isso depois que resolverem o perigo que está à espreita. Chang-hun está confuso, pois não tem ideia do que Tai-Ju está falando, mas de repente olha para cima e vê ferrets tempestuosos saltando em direção a eles como abelhas. Enquanto a equipe entra em pânico, Tai-Ju alcança seus bolsos internos e saca 2 conjuntos de armas jogáveis, que ele arremessa nos monstros em um único movimento. Tai-Ju elimina os monstros com suas armas jogáveis, deixando Chang-Su em choque, pois mesmo um usuário de classificação como ele não conseguiria tocá-los assim tão facilmente. Tai-Ju, por outro lado, não está realmente impressionado porque eliminou os monstros com facilidade sem ser capaz de usar as facas voadoras Willow Leaf. Ele usou apenas as armas ocultas antipessoal, as agulhas e os pelotões de ferro. Mas o problema é que mais de 200 armas ocultas são totalmente irrecuperáveis devido ao quanto as armas ocultas custam. Tai-Ju sempre desejou ter alcançado a 7ª estrela da arte do veneno para que pudesse facilmente estender a mão para recuperá-las.
Chang-sun se vê forçado a perguntar se ele é um classificado mestre porque só eles podem ocultar suas marcas. Taiju assegura ao cara que ele nem é um despertado, mas promete que vai liderar a partir daquele momento. Chung-soo tenta impedi-lo, relembrando o que seu pai disse, mas rapidamente se retira, pois viu do que Taiju é capaz. Não muito tempo depois disso, eles encontram um veado aquático e Chung-soo pergunta a Taiju o que ele planeja fazer. Taiju diz a Chang-soo que o veado está confiante de que as pessoas não irão atrás dele por causa de seu veneno, mas está prestes a despertar. Ele então diz ao grupo para usar o remédio, e Chang-soo hesita porque não sabe se funcionará. No entanto, ele consegue superar seu medo ao perceber que já está no mesmo barco que seu pai. Então ele precisa confiar em Taiju da mesma forma que seu pai confiou. Como Taiju fez o antídoto e até mostrou a ele seu poder, ele acredita que eles também devem provar seu valor. Chang-soo bebe o antídoto e diz a Taiju que será ele a fazer o primeiro movimento. Chang-soo saca sua arma, deixando uma expressão chocada no rosto do veado, já que ele não esperava que alguém fosse tão estúpido a ponto de ir atrás dele. Chang-soo confirma o medo do veado quando se lança em sua direção, e o veado usa sua arma de último recurso gritando. O grito é tão ensurdecedor que o resto do grupo, exceto Taiju e Chang-soo, precisa tampar os ouvidos. Chang-soo usa sua habilidade de corte e decapita o cervo no momento em que o faz. As protuberâncias nas costas do cervo estouram, espalhando os esporos. A equipe entra em pânico, e até Taiju está preocupado por dentro, mas suspira aliviado no momento em que percebe que o antídoto realmente funciona. Além disso, ele fica impressionado que Chang-soo tenha coragem, e o resto da equipe começa a falar sobre como o antídoto é bom, pois eles estão basicamente caminhando em meio aos esporos sem medo. Taiju então se vira para Chang-soo e perguntando se ele agora acredita nele, porque com o antídoto é fácil enfrentar o cervo, já que é só barulho e nada mais. Chang-soo e o resto do grupo oferecem desculpas por não terem acreditado nele, e Taiju sugere que continuem a caçada, já que não há problemas. No entanto, ele os exorta a abater o cervo primeiro, porque uma vez que o antídoto for liberado, o cervo da água será caçado até a extinção. Enquanto isso, em Nova Seul, So-yeon é vista trabalhando em uma grande empresa como uma das gerentes mais jovens. So-yeon vai levando seu dia quando seu chefe aparece para falar com ela sobre seu pai. So-yeon se pergunta o que seu chefe quer dela, e ele lhe diz para abandonar todos os projetos que está trabalhando no momento porque quer que ela vá para Guri e faça um favor para ele. Ele mostra a So-yeon num artigo de jornal sobre a empresa farmacêutica startup na qual seu pai está trabalhando. So-yeon fica chocada ao ouvir isso, porque seu pai nunca mencionou nada desse tipo para ela. Seu chefe lhe diz que ele não se importa realmente com ela e que tudo o que ele quer é que ela vá para Guri. Ele a exorta a se aproximar de seu pai, descobrir informações sobre o antídoto e garantir a fórmula também. Ele a ameaça, lembrando-a de quem eles realmente trabalham, enquanto a lembra que se ela conseguir lidar com isso adequadamente, as coisas vão mudar para ela. So-yeon não consegue acreditar que seu chefe está realmente pedindo que ela traia seu pai, e logo em seguida, recebe uma ligação dele. Ela pede ao homem que lhe dê 1 minuto enquanto conversa com seu pai. Seu chefe sugere que ela seja breve para que possa tomar uma decisão rapidamente. Após a chamada com seu pai, So-yeon parece estar toda sorridente e radiante. Justo então, seu chefe pergunta se ela finalmente tomou sua decisão, e So-yeon faz uma careta para ele, dizendo que sim. Ela o informa que irá para Guri, e o homem está prestes a começar a comemorar quando So-yeon joga seu cartão de trabalho nele, dizendo que está saindo da empresa ruim. Ela passa por ele enquanto o pune por sempre olhar para baixo as pessoas, mesmo que ele seja bem baixo. Enquanto se afasta, seu chefe grita com ela, perguntando se ela sabe quão errada está a decisão que está prestes a tomar. Mas So-yeon faz um gesto obsceno para ele. Quando Taiju e os outros finalmente retornam ao prédio dele, Taiju diz a eles para irem descansar, garantindo que ele cuidará do resto. Chang-soo está hesitante por causa das ordens de seu pai para proteger Taiju, mas Taiju pergunta se ele acha que é ele quem precisa de proteção depois do que testemunhou naquele dia. Ele o exorta a retornar ao orfanato e proteger Baek e as crianças em vez disso. Chang-soo concorda com Taiju e diz a seus irmãos para arrumarem as coisas para que possam voltar ao orfanato. Por dentro, Taiju não está realmente preocupado porque acredita que o orfanato vai ser seguro, já que é o único na cidade, e tocá-lo despertaria a ira dos cidadãos.
Ao mesmo tempo, ele está preocupado porque há muitas pessoas loucas neste mundo, especialmente em Guri. Taiju sabe que precisa de pessoas como Chang-Su, porque uma vez que a empresa esteja estabelecida e contratem pessoas suficientes para processar os ingredientes do antídoto, ele terá um espaço para respirar para desenvolver novos medicamentos. Embora seu plano fosse apenas se estabelecer quando chegou à cidade, ele de alguma forma se enredou em algo muito maior. No entanto, Taiju não está totalmente chateado com isso, porque graças às coisas malucas nas quais se envolveu, pôde comprar a mansão onde agora vive. Taiju ainda se sente muito estranho porque não consegue acreditar que agora tem sua própria casa. Taiju reflete sobre sua vida até agora e percebe que as boas pessoas que conheceu são as maiores bênçãos de sua vida. Taiju se deita em sua cama pensando em como Guri está prestes a se tornar a base para que ele possa se firmar orgulhosamente. Enquanto isso, alguns bandidos chegaram do lado de fora de sua mansão e o líder do grupo é Sang-Shik. Shik fica surpreso que Taiju seja um novato, mas já tenha uma mansão. Um de seus homens o informa que ele fez o dinheiro com o antídoto. Shik grita com o cara, dizendo que ele não é burro e sabe disso. Shik menciona que teria sequestrado Taiju para si mesmo, se não fosse pela ordem que veio de Seok. Os bandidos então arrombam a fechadura da casa de Taiju e entram. Shik diz a seu pessoal para não falar com Tai. Jou, assim que chegarem à sala de estar e apenas espetar a seringa em seu pescoço, eles planejam levar Taiju embora discretamente assim que a droga entrar em seu sistema. Momentos depois, eles chegam ao quarto de Taiju e um deles tenta empurrar a seringa para o pescoço de Taiju, mas ele de repente o agarra. Taiju admite que estava contemplando se deveria deixar que eles empurrassem a seringa nele. Shik grita para seu subordinado ir em frente e empurrar a seringa em Taiju, e o cara revela que está tentando, mas sua mão não consegue se mover. Justo então, Taiju pega a seringa dele dizendo que sabe que eles estavam lá desde o início. Taiju os provoca, falando sobre quanto odeia agulhas porque elas doem, e a confiança que surge do corpo de Taiju começa a dizer aos bandidos que eles podem ter cometido um erro. Taiju continua provocando, perguntando se as drogas dentro da seringa ainda funcionariam da mesma forma se ele as tomasse por via oral. Shik está tremendo, mas tenta agir duro, gritando com Taiju por ter roubado sua droga. De repente, seus ombros caem ao assistir Taiju despejar o conteúdo da seringa em sua boca como se fosse geleia. No momento em que sente o gosto, Taiju percebe que se trata de drogas e provoca Shik, perguntando se ele tem mais que pode tomar. Aparentemente, sempre houve rumores de que um sindicato nos favelas da cidade estava distribuindo drogas, e como o sindicato não pode ser parado, Taiju deduz que há alguém em uma posição elevada na cidade que os apoia. Essas drogas que têm causado tanta destruição agora estão em sua presença. Como as drogas também são um tipo de veneno com novas propriedades que ele nunca provou antes, seu corpo irá processá-las. Basicamente, Taiju também encontrou todos os tipos de drogas quando vagou pelo mundo marcial, e é por isso que ele está absorvendo as drogas para aumentar a capacidade de sua essência de veneno. Taiju também avança para absorver as drogas dos bandidos, deixando Shik totalmente chocado. Taiju então pergunta quem o mandou, mas ele tem medo de falar, e Taiju o submete a um rigoroso processo de absorver completamente as propriedades da droga de seu corpo para fazê-lo ter uma recaída. No dia seguinte, Jung-ho é visto a caminho da mansão de Taiju. Acontece que Taiju fez um relatório sobre a invasão. Além disso, Jung-hook descobre que Taiju já percebeu que Seok foi quem mandou Shik e seus homens depois que os interrogou. Por causa disso, eles estão pedindo ao grupo de vigilantes para levar os bandidos e realizar uma investigação completa para provar sua confiabilidade. Jung-hook está chateado porque Seok começou algo e não conseguiu terminar direito. Jung-hook não está realmente preocupado com Taiju, pois ele é apenas um novato, mas a pessoa com quem ele está preocupado é Baek, que é muito respeitado na cidade. Embora arrastar Seok e forçar um acordo fosse a melhor saída, ele tem certeza de que Seok não concordaria com isso, porque é muito teimoso. No final, Jung-hook se preocupa que o conflito vai apenas continuar se arrastando, já que Taiju quer uma investigação minuciosa. Isso será apenas mais um fardo para ele. Não muito depois disso, Jung-hook e seus homens chegam à casa de Taiju, e Baek se aproxima para recebê-los. No entanto, Jung-hook passa por ele como se ele nem existisse. Um dos homens de Jung-hook aconselha Baek a sair do caminho, e Jung-hook se dirige para onde Shik e seus homens estão ajoelhados. De repente, ele sentencia Shik à morte sob a autoridade que lhe foi conferida pelo imperador, e saca sua espada, pronto para decapitar Shik.
mas Taiju bloqueia o ataque com uma de suas armas arremessáveis. Taiju lhe diz para parar, perguntando por que ele está tentando matar a testemunha. Taiju mostra a Jung-Hok uma gravação de Shik e seus homens confessando o que Seok os fez fazer. Taiju então diz que já consegue ver que Jung-Hok sabe o que está acontecendo e por isso ele quer encobri-lo. Jung-Hok, com raiva, exige saber quem é Taiju e ele se apresenta. Jung-Hok então percebe que Taiju é o fabricante do antídoto. Jung-Hok se aproxima para olhar seu rosto e dá-se conta de que já viu Taiju em algum lugar antes. Ele esmiuça sua mente e rapidamente decifra que Taiju era o carregador que encontrou na montanha. Jung-Hok pergunta se ele é quem fez o antídoto, e Taiju responde que sim. Jung-Hok então diz a Taiju que ele não se importa muito, porque sua palavra é a lei enquanto estiverem na cidade. Ele agarra sua espada, sugerindo que eles matem os 4 vilões para que possam esquecer tudo, mas Taiju se recusa. Jung-Hok então desafia Taiju a tentar detê-lo, e ele avança em direção a Shik, visando cortar sua cabeça, mas Taiju libera uma tonelada de adagas sobre ele. Jung-Hok corta as adagas, mas uma delas arranha sua mão. Ele elogia Taiju, dizendo que parece que ele não é um sujeito comum, pois conseguiu deixar uma marca nele. Jung-Hok então decide sentenciar Taiju à morte por interferir com um mestre 2 vezes. Taiju não está assustado e diz a Jung-Hok que está curioso para saber o que dá a Jung-Hok o direito de agir dessa forma. Taiju ataca Jung-Hok, mas libera um novo conjunto de adagas. Justo quando os dois estão prestes a se envolver em uma feroz batalha, uma voz familiar grita de um helicóptero que se aproxima pedindo para que parem. Nesse instante, Hyung e mais 3 homens saltam do helicóptero e aterrissam entre Jung-Hok e Taiju. Hyung então diz a Jung-Hok para parar com o que quer que esteja fazendo. Jung-Hok pergunta a Hyung por que ele veio até a Cidade Livre, e Hyung exige saber se precisa de permissão para vir. Jung-Hok então conclui que ele está basicamente usando o exército para interferir nos assuntos de Guri, mas Hyung o assegura que ele não está lá como soldado. Ele informa que é apenas um civil e sugere que eles sigam caminhos separados. Hyung se aproxima de Taiju para perguntar se ele se machucou em algum lugar, mas Taiju assegura que está bem. Acontece que o trio que seguiu Hyung também são mestres despertos, e todos são generais de divisão. Na verdade, o trio está disposto a morrer por Taiju e matar por ele, que consideram seu benfeitor. Jung-Hok fica chocado ao ver como os militares se relacionam com Taiju como se fossem amigos. Ele se pergunta se já os conhece através das conexões de seu pai. Jung-Hok sabe que precisa ter cuidado com os 4, visto que são homens militares e mestres, para começar. Jung-Hok decide recuar, mas promete se vingar da humilhação mais tarde. Jung-Hok informa ao grupo que está saindo, e Hyung o provoca dizendo para ele ficar mais um pouco. Jung-Hok grita com Hyung, dizendo que ele não é tão livre quanto Hyung e seu pessoal. Hyung sorri enquanto diz a Jung-Hok que isso é esperado dele. Jung-Hok fica confuso com isso, e Hyung diz a ele que, já que ele afirma estar tão ocupado, deveria ter cuidado dos vilões na cidade muito antes. Ele o provoca, dizendo que está disposto a fornecer um apoio caso os vilões sejam demais, para o grupo de vigilantes lidar. Jung-Hok diz que não há necessidade disso e ordena a seus homens que carreguem Shik e seus colaboradores para que possam lidar com eles depois. No entanto, Hyung deixa Jung-Hok saber que Shik e seus homens estão vindo com ele. Jung-Hok, irritado, relembra Hyung que já disse que os militares não vão se envolver, e Hyung diz a Jung-Hok que os vilões tentaram sequestrar um amigo próximo dele, então ele precisa intervir. Isso rapidamente se transforma em um confronto, e Jung-Hok diz a Hyung que o que ele está fazendo é uma clara violação do decreto imperial. Ele tenta arrastar o nome do imperador para a situação, e é nesse ponto que Hyung libera sua aura, perguntando a Jung-Hok se ele acha que estão no mesmo nível só porque ambos são mestres. A aura de Hyung causa calafrios na espinha de Jung-Hok, e Hyung o informa que pode matá-lo ali mesmo sem nenhuma consequência. Jung-Hok começa a tremer, e os outros generais de divisão o cercam, zombando dele, dizendo que estão prontos para matá-lo se Hyung der a ordem. Até mesmo as pessoas de Jung-Hok já estão tremendo, e no momento em que Jung-Hok percebe que não pode lidar com a situação, ele retira seus homens, dizendo que estão recuando. Depois que ele se vai, Taiju agradece a Hyung pela ajuda, mas Hyung o assegura de que não há nada com que se preocupar, porque eles já estão no mesmo barco. Baek também agradece a Hyung por ter aparecido em tão pouco tempo, pois foi ele quem rapidamente contatou o general. Hyung diz que é uma boa coisa que ele tenha ligado porque a situação agora foi resolvida. Hyung então diz a Taiju
que vai lidar com Shik e seus homens pessoalmente. Além disso, ele vai lidar com o patrocinador deles, que está obviamente chocado. Taiju não quer que Hyung se preocupe com isso, pois é uma questão pessoal, mas Hyung diz a ele que não é apenas um problema dele, porque se ele encontrar alguma complicação que resulte na interrupção do antídoto, isso colocaria a segurança do curso em risco. Taiju então concorda com a proposta de Hyung de lidar com toda a situação, e Hyung assegura a Taiju que vai amarrar todas as pontas soltas para que ele não tenha nada com que se preocupar. Taiju fica pensando em Jung-Hok e consegue lembrar claramente que Jung-Hok foi atingido por uma das adagas voadoras, mas não apresentou sintomas de envenenamento até o momento em que saiu. Taiju acredita que as coisas poderiam ter terminado mal para ele se Hyung não tivesse aparecido. Por causa disso, Taiju conclui que ainda é fraco e precisa se fortalecer para que algo assim nunca aconteça novamente. Por outro lado, quando Jung-Hok retorna ao seu escritório, ele percebe que o arranhão que sofreu ainda está fresco, o que é estranho. Ele se pergunta se é veneno, e antes que perceba, começa a se espalhar por seu corpo. Em pouco tempo, seu corpo já está ficando verde com suas veias saltando. Ele grita de dor e grita para seu assistente levá-lo ao hospital. Imediatamente, com a morte à sua frente, o jovem Hok fica se perguntando o que Taiju fez com ele mais tarde, enquanto Hyung e seus homens voltam para a base. Hyung diz a seus homens para jogarem Shik e sua gangue no oceano, já que eles descobriram tudo o que precisavam saber. Os vilões gritam para que os poupem, mas Hyung ignora seus gritos enquanto todos são empurrados do helicóptero. Depois de terminarem, Hyung diz a seus homens que a próxima pessoa na lista a ser cuidada é Seok. Além disso, ele ordena que algumas tropas sejam enviadas para Taehyung-bio para proteger o lugar. Parece que Hyung está pronto para aproveitar a oportunidade para estabelecer uma conexão com Taiju. Enquanto isso, So-yeon chegou ao aeroporto da cidade de Guria e recebe uma ligação de seu irmão, que a coloca a par de tudo o que Taiju fez pela família e pelo orfanato. Com um sorriso radiante no rosto, ela diz a Chung-sun que voltará para casa em breve. Então, ela pede ao taxista que a leve ao orfanato de Baek e tem dificuldades para esconder o sorriso no rosto, pois finalmente entende por que seu pai a chamou de volta. Não muito tempo depois, ela chega ao orfanato e os encontra cozinhando um banquete. Seu pai corre para recebê-la, agradecendo por ela ter vindo. Ela pergunta se há alguma ocasião especial, e ele revela que eles capturaram um veado d'água, então estão se preparando para isso. So-yeon fica chocada ao ouvir isso, e percebe que Chang-soo não estava mentindo sobre o que disse. Baek então sugere que eles vão ver Taiju, que está alimentando as crianças. Baek apresenta So-yeon a Taiju, mas ele não está totalmente surpreso em vê-la, pois eles já se encontraram antes. So-yeon fica espantada ao ver que Taiju ainda se lembra dela e pede desculpas por sua indelicadeza na última vez que se encontraram. Ela promete a Taiju que vai administrar a empresa corretamente, e Taiju fica contente com a garantia. Nesse momento, o assistente de Hyung, Min-soo, e outros 19 soldados aparecem na cena, dizendo a Tae-jo que foram designados como a equipe de segurança da Taehyung-bio. Taiju agradece pela presença deles, mas avisa que as acomodações podem ser um problema por causa do número de pessoas que eles precisam abrigar. No entanto, Min-soo o assegura de que ele não precisa se preocupar porque trouxeram seu equipamento de acampamento. Os dois se cumprimentam, e Taiju avisa que está ansioso para trabalhar com ele. Min-soo garante que colocará sua vida em risco por ele, e Taiju sugere que comecem as atividades com uma sopa de veado d'água. Min-soo ordena a seus homens que descarreguem imediatamente e comam depois. Taiju fica impressionado com o quanto as coisas mudaram para ele, pois não está mais sozinho, agora tem uma facção própria. Mais tarde, no Castelo Guri, Seok é levado na frente do comitê autônomo por suas ofensas. Perguntam se ele admite as acusações, e ele relutantemente admite. Depois de sair da sala, Seok geme de dor, pois foi traído pelas pessoas com quem está trabalhando. Ele também está preocupado por não ter conseguido contatar Shik, e é quando ele decide que precisa se manter discreto até que as coisas eventualmente se acalmem. Momentos depois, o carro de Shik para em um sinal vermelho e, de repente, um homem mascarado aparece em uma motocicleta. O homem mascarado quebra a janela do carro com um bastão antes de matar Seok e empurrar seu carro para o rio. Depois de fazer isso, ele contata seu chefe, informando que acabou a missão e agora está retornando à base.